Esse programa é patrocinado pelo Sistema CESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. E hoje a gente vai falar de trajetória, televisão, humor e também de um assunto que está cada vez mais em pauta: etarismo, principalmente na TV e na internet. Eu recebo o ator comediante Marcelo Mansfield. E no nosso sofá, elas que encaram o rosto de artistas sem filtro e ajudam também muitas pessoas a se entenderem melhor com a própria imagem. A doutora Camila Avalone e a doutora Mariana Avalone, essas irmãs lindas da clínica Espelho, Espelho Meu, estarão aqui comigo no sofá para um bate-papo. Ainda tem o nosso Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Delgrande para a gente organizar esse tanto de emoção. Então fica comigo porque hoje tem história boa, bastidor de TV, risada e papo sério sobre idade, mercado de trabalho, imagem e recomeços. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá para não perder nada. Aproveite, curte, compartilha, deixe os seus comentários. Também segue o nosso Instagram, @PodeMaisOficial e o meu, @MaraFerrazOficial. E agora fica comigo porque o Pode Mais está lindo e está só começando. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Prova linda, prova linda. Ó, Que fartura, hein, gente? Cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo bem? Caixa Ai, mais que linda. delícia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? Eu tô tão animada para essa mesa, olha. Esse programa é para você que viu a TV mudar, para você que tem memória afetiva de programas, novelas, comerciais e às vezes se pergunta se ainda existe espaço para quem já passou dos 50 e continua na frente das câmeras. Para você que ama bastidor de humor, set e gravação e quer entender como é atravessar 4 décadas de carreira num mercado que vive mudando. Eu estou aqui com o ator, comediante e apresentador Marcelo Mansfield. São mais de 41 anos de trajetória, teatro, TV e tudo mais. Mas Muito a consagração é hoje aqui. Meu Deus do Fala céu. sério, eu não mereço um café. Eu vou falar, não, é? você merece um café com suco, com tudo que a gente tem direito eu já aqui. estou tomando uma aguinha gostosa, eu estou feliz de estar aqui. Eu estou muito gostando feliz muito. de te receber. E é um lugar que você entra, que eu já estava falando, a gente já tem um astral legal, já é bonito, é fotogênico. Eu estou feliz de estar aqui com você hoje. Olha, eu espero Vamos que lá. você volte muitas vezes e que a Vamos, gente claro. possa fazer muitas coisas. Porque aqui, a gente está aqui no prédio, que é a Casa do Cooperativismo Paulista. E embaixo do guarda-chuva do Sistema CESP existem muitas cooperativas de produtos, de serviços. E eu sei o quanto essas cooperativas incentivam a cultura. Então, estão sempre trazendo palestras, atrações, e eu quero depois... Vamos lá. Ao final, falaremos sobre isso. Marcelo, tem uma pergunta para te fazer. Ah, meu Deus do céu. Entre muitas outras, mas eu vou começar com essa. Quanto eu peço. Você está na forma. Estou em forma, Você forma está de baleia, mas estou em forma. Você está na forma que você precisa estar nesse momento. A gente pode ser tudo o que a gente quiser, dá para emagrecer, dá para engordar, Sim, tudo é uma sim. questão de momento, de tempo. E eu vou falar que de vez em quando eu acho bom a gente dar uma enfiada de pé na jaca. Com certeza. E depois a Nossa, gente, na hora. né? Mas você sempre teve
um rosto, um semblante de pessoa bem-humorada. Sim. De cara com a vida ganha. Feliz. Ganha, Sabe assim, a vida ganha? Eu acho que é... Mas você sabe que eu culpo meu pai e minha mãe, porque meus pais, eles casaram mais tarde. Numa época em que uma mulher de 30 e poucos anos era solteirona, minha mãe casou com 35. Eu nasci, ela tinha 38. Que maravilha. Meu pai, 44. Isso em que ano? Eu nasci em 56, ela nasceu em 1920. Mas, assim, é engraçado porque eles tinham muito isso, né? Minha mãe tinha muito essa coisa da cultura, final de tarde tocava piano. Então, a gente sempre teve muito acesso. Nunca teve na minha casa essa coisa, não, isso não pode ver, vai para o seu quarto. Não. Televisão que assiste até a hora que a gente queria tal. Então, eles tinham isso e meu pai, ele tinha uma coisa de querer viajar muito. Então, assim, o Brasil a gente conheceu de carro. Não é? Numa época que as estradas não eram exatamente... ainda não tão maravilhosas, mas não eram grandes rodovias. A gente viajou o país inteiro. E essa coisa da minha mãe, sempre ligada à cultura, sempre querendo... Né, que a gente conhecesse, soubesse mais coisas. Então, assim, o ambiente já era bem-humorado, né, não tinha reclamação. E minha mãe tinha uma coisa que era muito legal, é o seguinte: você quer ser ator, então vai estudar. Não dá para ficar esperando em casa chorando, por que ninguém me chama? Não, vai atrás. E meu pai, idem. A ponto do meu pai fazer comercial comigo. Ele fez um comercial comigo, não vou falar o nome do produto. Pode falar. É Boticário. Era o Dia dos Pais do Boticário, e então... E foi maravilhoso, porque foi 1 ano e meio antes dele morrer. Então foi legal, porque ele fez para me ajudar. Tem esse vídeo? Não. Você sabe que um dia o Washington Oliveto foi no Agora é Tarde, que é um programa que eu fazia na Band, e eu falei com ele, né? Eu falei, então, eu fiz esse vídeo, não sei o que. Ele, muito educadamente, falou, eu lembro. O Washington Oliveto vai lembrar todos os filmes. E daí ele me passou o telefone de uma secretária. Eu fui até o escritório deles, lá que era ali na Vila Mariana. Eu fui com ela procurar os vídeos que eles tinham, a gente não achou. Sabe o que eu acho? Acho que é porque era uma campanha de uma semaninha, era Dia dos Pais. Então acho que deve ter perdido por aí. As campanhas do Boticário são extremamente profundas. Eu acho lindas. Que essa, então, de Dia das Mães que está correndo é extremamente emocionante. Eu adoraria ver esse comercial. Eu tenho uma história do Boticário curiosa. Eu estava em Goiânia e eu ia jantar com 2 produtores de lá, que eu tinha feito comercial anos antes e tal. Resolvemos se encontrar para jantar, um casal. E aí eu falei, eu preciso passar um perfuminho, não tenho nada. Aí entrei na loja do Boticário, falei, você tem algum perfuminho pequenininho, porque eu jogo na necessaire, depois no meu tal? Aí ela falou, não, infelizmente a gente só tem um feminino. Eu falei, posso sentir o cheirinho? Aí era um cheiro amadeirado, assim, eu falei, eu vou levar. Ela falou, então, senhor, mas esse perfume é feminino. Eu falei, não tem problema, eu levo assim mesmo. E ela falou mais umas 2 vezes. Daí uma hora eu virei e falei, eu acho que vai ser um pouco difícil, dentro do shopping em Goiânia, alguém vir atrás de mim e falar, você está usando perfume feminino. Eu falei, então deixa eu levar. Aí acho que caiu a ficha para ela, falou, é verdade, ninguém vai nem saber. Essa história que eu tinha contado com o Boticário. Corta, é uma besteira. Eu achei, você falando do perfume, e eu lembrando da minha adolescência. Boticário, acho que você precisa patrocinar a gente. Porque opa, sim. Quem não tem uma memória afetiva com o Boticário? Eu lembro de um perfume que se chamava Anete. Nossa. Que quando acabava... A minha mãe me dava outro, então assim, eu tinha vários frascos do Anete guardados. Você tinha uma marca, né? Para deixar aquilo tudo enfeitado. Exatamente. E você tinha a marca, né? Quando você chegava, eu já sabia. Eu gostava tanto que eu pensava que se eu tivesse uma menina, uma filha, eu ia chamar Anete. Que maravilha. Para você ver o tanto que existe uma paixão mesmo. E você lembra que tinha umas coisas, você é muito mais nova que eu, mas obviamente você vai lembrar que tinha rastro. Sim. Tinha uma Cachemir Bouquet. Cachemir Bouquet. A minha avó usava leite de rosas. Ela cheirava aquele cheirinho gostoso de leite de rosas. De bebezinho, né? E eu lembro de um que eu adorava e que não existe mais, se chamava Vetiver. Não sei se você lembra. Era masculino. Ela era um frasquinho verdinho, francês. Só depois que eu comecei a trabalhar que eu comecei a comprar. Mas chamava Vetiver. E aí eu procurei, não achei em lugar nenhum, não existe mais. Eu acho que acaba, né? Deve ter, mas assim, é que era uma época
né? Eu sei que a gente não pode falar isso, porque o nosso momento é agora, mas era um momento onde a gente não tinha tantas opções e por isso tudo era tão mais profundo, tinha mais significado. Tinha. Né? Quando você entrava em algum lugar para comprar, além de saber o que você queria, você tinha uma história muito íntima com aquele produto. É que nem você falou o Anete, assim, virou o teu perfume, onde você chegava, tu não foi, a Mara tá chegando, não é? Então, fica com a cara, e né? assim era com jeans, né? Eu sou do tempo de jeans, o Stop, Zump, Fiorucci. Tinha jeans pool, eu fiz, até no meu Instagram tá lá um vídeo do jeans pool, que não existe mais, né? Agora, você acha que... Olha, Marcelo entrevista a Mara. Você não acha que... Eu tô achando que hoje tá melhor. Eu não sei se é porque... Por exemplo, carro. Só quem viajou de Fusca pelo Brasil inteiro sabe o que é ter um carro automático com ar-condicionado. Maravilhoso. Não é? Agora, eu era jovenzinho, então eu achava uma delícia. Sair à noite do Rio de Janeiro, chegava de manhã em São Paulo. Hoje eu tô achando que talvez por causa da idade também tem isso. Eu acho que está melhor hoje em dia, as coisas estão melhores, a gente estava até falando isso, né? O mundo digital estou achando mais interessante, não sei, acho que aí vai muito, estamos filosofando nesse momento. Eu tenho saudades de algumas sensações que eu não sinto mais. Por exemplo, comida. Algumas sensações que eram únicas, porque tinha expectativa, aquela espera, sabe? Era muito especial. Véspera de Natal, por exemplo. Sim, véspera de Natal, a Páscoa, assim, tinha cheiro de chocolate. Sim. Né? E eu acho que essa quantidade de opções que a gente tem em tantos canais, né? Hoje. Hoje. Tudo mudou. Você sabe que eu faço compra, às vezes, por esses sites... sei lá, eu compro coisas, adoro comprar coisa para casa. Você é mais corajosa que eu. Um acessório ou outro, às vezes uma make que eu falo, vou experimentar, porque olha o efeito. Deve ser tudo mentira, porque normalmente eu olho antes de dormir e eu já estou baleada do sono, então às vezes eu faço compra, eu esqueço. Daí quando chega eu falo, acho que é recebido. Porque eu esqueci que eu comprei. Porque é isso. Tá muito fácil. Tá fácil. Agora, por exemplo, tem coisas que a gente não vai comprar. Não compro pela internet. Sapato. Desculpa, sapato. Eu gosto de vestir também. Até porque todo mundo tem um pé diferente do outro. Não dá, né? Sapato é uma coisa, roupa eu acho que a gente ainda tem... Eu gosto de ir na loja olhar. Eu acho que tem isso de você mexer no tecido. Será que esse tecido é gostoso? Não é? Isso a gente ainda tem. Tem o caimento, tem, né? Que não adianta. Agora, muita coisa pela internet, até remédio. Sim. Você compra tudo pela internet, tá uma maravilha. Eu tenho uma amiga que era super festeira, adorava sair, muito divertida, ela continua divertida, mas ela faz todas as compras pela internet. Então, assim, ela tem saído cada vez menos de casa. Porque chega tudo, ela vai no Mercado Livre, ela compra a água que ela gosta, o suplemento, ela compra até um macarrão que chama, acho que conjaque, que é que tem pouquinha caloria, que é difícil às vezes encontrar no supermercado, ela compra tudo. Será que é perigoso isso? Da gente ficar muito, daí você se fecha muito na tua vida? Eu acho que sim, porque daí você evita falar. E outro dia eu liguei para ela e eu vi aquela, então tá bom. E eu, então tá bom. Daí eu falei, você tá com pressa de fazer o quê? Né? Ela falou assim, sabe, eu acho que eu não tô mais acostumada a falar no telefone, eu prefiro falar por áudio ou por mensagem. Sim. Falei, gente, estranho. Eu vou te tratar. A gente vai fazer uma viagem, vamos ficar um pouco juntas, sim. Porque assim, não é possível isso. Né? E essa sensação eu também tenho, né? De não, a gente tem que socializar, tem que ter uma vida social. Esse universo de possibilidades levou também a gente para um lugar que exige cuidado. Inclusive, só para fechar esse assunto, inclusive isso aqui foi uma coisa que a gente quase perdeu por causa da pandemia. Né? Porque durante a pandemia eu fiz alguns podcasts, assim, era isso, né? Era eu na minha casa, você aqui. Isso aqui poderia ter sido perdido. Verdade. Não é? A gente poderia, eu podia estar na minha casa agora com você aqui, não é a mesma coisa. É verdade. Não é a mesma coisa. E hoje isso veio também muito forte na minha cabeça, a gente fala na história pós-revolução, pós-industrial, pós-guerra, e a gente vai ter o pós-pandemia certamente para avaliar e lembrar. Durante a pandemia, você também teve que se reinventar.
Sim. Como todos os profissionais de comunicação, atores, apresentadores. Sim. E você tem essa facilidade de se encaixar muito fácil nos lugares, né? Porque você sabe fazer um pouco de tudo. Eu gostaria de saber, por exemplo, fazer um bolo. Isso eu não consigo, mas de resto a gente tenta fazer de tudo. Mas a pandemia, você está perguntando por causa desse momento da pandemia? Sim. Teve uma coisa curiosa e, ao mesmo tempo, que me salvou da pandemia. Que foi isso, você não podia receber ninguém na tua casa, nem irmão. Não, né? ninguém. Ficou parado. E dias depois, olha isso, eu tinha cinco cidades marcadas na Europa. Inclusive a minha produtora, na época, já tinha arrumado até babá para ficar com o filho, para a gente poder ir. 5 cidades na Europa e mais 13 marcadas no Brasil. Quando veio a pandemia, cancelou tudo. E depois não recuperou, porque o cara que estava produzindo em Dublin, quando passou a pandemia, coitado, ele voltou para o Brasil. O que estava produzindo em Paris abriu um bar. Foi um prejuízo e aí, enorme. Nesses dias me ligaram uma produtora chamada Olá Podcasts e falou, olha, a Julia Roberts está fazendo nos Estados Unidos o seguinte, ela fala durante 8 minutos de manhã as notícias. Ela comenta as notícias dos Estados Unidos, tal, de forma engraçada, você não quer fazer isso? E eu, com o meu personagem, o seu Lili, a gente começou a fazer isso. E o que eu te falo que me salvou da pandemia? Que eu acordava, eu não ficava de pijama o dia inteiro, eu acordava, tomava meu café da manhã, me trocava, eu punha uma roupa normal, sentava na frente do computador, eles mandavam a pauta, eu pegava aquelas 4, 5 notícias, transformava em texto de humor, e depois disso, e daí eu gravava, quando era meio-dia e pouco, eles punham no ar. Tinha um factual que te obrigava a todo dia trabalhar, acelerar. Não é? E aí foi muito legal. Na sequência disso, e aí foi muito bacana todo dia, de segunda a sexta, só que vai chegando uma hora que a tua cabeça vai pirando, você fala, eu não estou tendo convívio social com ninguém, né? A não ser pelo telefone, você não, tá chato isso aqui, ainda tem que trabalhar todo dia, não era uma coisa que me rendia uma fortuna, malemar, uma ajuda de custo e tal. E aí chegou uma hora que eu falei para eles, não, agora eu vou me esgotar, agora não vai dar mais. E daí estava acabando a pandemia, a gente já estava voltando a ir para restaurante de máscara, aquelas coisas. Mas isso me salvou da pandemia, porque eu acho que teve muita gente que pirou. Não porque, teve? nossa. Como é que você resolveu? Para você foi tranquilo? Não, mas eu também fiz isso que você falou, porque eu todo dia tinha algum conteúdo para gravar, fiz muitas lives e isso me forçava a não deprimir. Exatamente. Né? Porque a gente tem uma energia que a gente precisa colocar em algum lugar. Sim. E a gente está falando de pandemia, mas vamos trazer para o nosso real hoje, né? 2026, Sim. internet bombando, televisão, tudo sobrevivendo, a comunicação, novos contratos, novas formas de fazer, Sim. mas todo mundo produzindo. E a gente amadurecendo, né? Você vê esse espaço sendo ampliado ou você ainda vê dificuldade das pessoas valorizarem quem tem história? Eu acho que, pois aí são duas coisas para falar. Sim, tem uma dificuldade das pessoas saberem da tua história, ninguém quer saber. Eu vi um dia desses um meme, um videozinho que fala assim, quem nasceu depois de 2012 não sabe que não fala mais 98362, não é para o telefone, já fala tudo junto. A gente ainda tem essa coisa de 15 anos atrás, de falar primeiro o número. Eu acho que... Nossa, eu só sei falar o telefone assim. Eu também. Eu tentei falar 986, não dá, não consigo. Eu acho assim que não, ficou tudo para trás, não interessa a história, não interessa mais nada. Porém, eu estou começando agora um filme novo, chama-se Vingança S.A., que eu vou começar a rodar agora em maio, com um monte de atores jovenzinhos. E daí você fala, tem uma geração chegando que é boa, que são pessoas que estão querendo estudar, querendo saber como é que faz esse ofício do teatro, do cinema, da televisão. Então tá vindo Então, em vez da gente olhar para trás, puxa vida, por que ninguém fala dos meus comerciais, que a gente acabou de falar um pouco, né? Por que ninguém fala dos filmes que eu fiz e tal?
tem uma nova geração chegando que está falando, não, tem coisa nova para fazer. Então vamos fazer. É isso que eu estou achando. Respondi o que você perguntou. Sim, você enxerga o momento como um canal de oportunidades. Daqui para frente. Não é daqui para frente, vamos aí. Eu acho que é isso. Eu respeito a minha própria história, a tua, de todos nós. Cada um de nós tem, né, uma história. A gente tem que respeitar essa história, mas vamos pensar daqui para frente, não é? Sim. Isso aqui não é uma coisa que há 70 anos atrás estavam tentando fazer na televisão, duas pessoas sentarem para conversar e transformar isso num entretenimento. Estamos fazendo. Então, eu acho que vai... essa mesma ideia que a gente está tendo aqui agora, que provavelmente a Vida Alves ou a Hebe Camargo fez no começo da televisão, a gente está fazendo, só que de um formato diferente, por uma mídia diferente. Acho que está mudando, as coisas estão mudando, mas eu não sei se eu estou sabendo explicar direito. Eu acho que está vindo coisa nova e a novela vertical. Eu estou louco para fazer uma novela vertical. É sensacional. Deve ser muito legal fazer, é uma experiência nova. E dá a sensação de que todas as pessoas que não tiveram oportunidade até hoje podem ter agora de fazer, porque parece que é uma coisa mais tranquila. E será que as pessoas... É isso que você acabou de falar, as pessoas estão tendo essa oportunidade, porque se você tem um telefone... Você tem uma televisão na tua mão, um estúdio de televisão na tua mão. Se você tiver uma inspiração e topar, transpirar bastante, é claro, você tem uma oportunidade. Existe uma diferença de pessoas com a experiência da gente e pessoas que estão chutando e fazem umas bobagens e tal, mas quem sabe uma dessas pessoas que hoje a gente ridiculariza fala, pelo amor de Deus, não vou perder meu tempo vendo esse cara no Instagram. Quem sabe esse cara não vai estudar, essa menina não vai aprender... E vai virar alguma coisa, vai virar uma atriz, uma boa atriz, uma boa apresentadora. A gente não sabe. Vídeo que Ari Fontoura fez. Com a carreira dele, na pandemia. Né? E na pandemia. Ari Fontoura, respeitadíssimo, né? Um monstro sagrado da televisão. Se vier para São Paulo, você tem que trazer ele aqui. E daí ele simplesmente um dia resolveu pegar o telefone e falar, deixa eu criar aqui as minhas novelinhas, o meu capítulo de hoje. E daí ele foi para a cozinha, ele se despiu de vaidade, de preconceito. Total. E criou, né, de forma genial os seus conteúdos. E simples, né? Conteúdos simples. E por causa da pandemia. E divertidíssimo. Eu, todo dia, sempre que eu posso dar uma espiadinha, acho ele maravilhoso. Eu vou lá dar uma olhadinha, porque eu fico feliz. Eu também. Ele me tira um sorriso, sabe? E ele é um cara muito legal, sempre foi, né? E ele sempre foi um ator que a gente sempre gostou, respeitou e nunca fez nenhum escândalo, né? Nunca fez nada que você se envergonhasse, não é? Ele é uma dignidade, né? Ele é um ator de muita dignidade, assim, né? Ele é incrível. Ele foi um cara que soube usar muito bem o digital para mostrar que não é uma questão de idade, né? Talvez seja uma questão de criatividade, de carisma, de vontade também de fazer, né? Porque a inspiração não cai. E você também não acha que teve muita gente que foi para frente da câmera e ensinou como pentear cabelo, ensinou como fazer comida? Parece que é uma revolução, não é? Todo mundo passou a ensinar aquilo que a gente demorava muito para descobrir sozinho, né? Hoje, se você quiser pregar um botão, tem um tutorial explicando como prega botão. É simples. Isso é maravilhoso, né? Mas eu acho maravilhoso. Eu também acho isso maravilhoso. Eu acho. O que eu vou fazer com a internet ainda não sei direito, mas já fiz muita coisa, né? Você está em movimento, né? Eu acho que essa é a melhor parte da vida, né, Marcelo? É a gente não perder o movimento. Não. Porque o movimento vai te gerando outros movimentos e o trabalho vai chegando, as oportunidades vão chegando. Exatamente. Como apresentador de TV. Ah, meu Deus. Você em programas matinais, você trazendo alegria, de repente trazendo até um assunto atual, as fofocas todas. Agora o BBB acabou, mas né, o BBB foi pauta aí de muitos programas. Nossa. Esses programas sustentam outros, né? Assim, a periodicidade dos comentários é fantástica. Porque os 3 meses de BBB é 3 meses de conteúdo para um monte de gente. Né? Pauta. Você gosta de fazer programa de TV? Eu gosto muito de fazer programa de TV. Eu tive durante muitos anos na TV a cabo fazendo não só um programa de entrevistas, como a gente está fazendo agora, até antes da gente começar, te contei histórias, né, de coisa. Eu fiz um projetinho que era muito bonitinho, que chamava Loucos por Cinema,
que era antes da sessão de cinema do canal, eu fazia uma entrevista falsa. Então, eu virava para você e falava, ô Mário, o que você acha da Marilyn Monroe? Você fala, nunca ouvi falar, não tenho ideia de quem é. Você, não é essa loira. Mas nunca vi. Então era uma piada de 2 minutos, era muito legal. A gente fez, eu e a Daniela Tesolini, a gente fez junto um programa que chamava Até que Enfim é Sexta-feira, que era assim, a pauta do que ia acontecer em São Paulo no final de semana, não sei o quê, e daí ela falava, eu fui ontem numa exposição no MASP, eu falei, você sabe que eu tive no MASP? E aí a gente ficava conversando sobre, que é uma outra coisa também, eu acho que isso é um nicho. A TV aberta não cabe mais de você ir lá e discutir obra de arte, não é? Não, a gente tem que fazer isso aqui, hoje. Porque as pessoas gostam e entendem com facilidade. E entram aqui e falam, eu vou ver o Marcelo conversando com a Mara, que eles vão falar sobre a exposição do MASP. Eu acho que a TV aberta já perdeu, não tem mais como ter isso. Mas era um programa que a gente gostava muito de fazer depois. Ou na época da pandemia, a gente chegou a fazer, chamava Cada Um na Sua, porque era eu na minha casa, a Dani na casa dela. Cansou. Outra coisa, era um formato que era tão televisivo que quando a gente foi tentar fazer como um podcast... Não rolou. Não rolou, a gente não está funcionando. Eu gosto muito e eu gostaria de... Se eu tivesse que voltar para a televisão, eu gostaria de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Um programa de bate-papo, alguma coisa assim. Não sei se ainda tem esse espaço na TV aberta. Será que ainda tem? Eu acho que sim. Até ia te perguntar isso. Você acha que tem um outro formato que a TV aberta ainda não alcançou? E quando eu falo um novo formato, é um novo formato que pode ser revisto lá de trás. Você acabou de falar aqui, perguntou do João, falando do Chacrinha. Eu sinto falta de um programa... De entretenimento puro, que tenha uma banda atrás da outra, uma música atrás da outra, aquela brincadeira, o jurado, o exagero do Mael Que Maravilha, né? A implicância que a gente tinha daquele outro personagem... Pedro de Lara. Então, assim, eu sinto falta disso, porque isso diverte, aproxima. A gente gosta de ver as pessoas, como é que está o cabelo, como é que está o corpo, que roupa ela está usando, né? E eu sinto falta disso. Então, você, como é que você enxerga? O que você acha que hoje faria muito sucesso? É que você falou uma coisa que é chave, as coisas que já foram e que não estão sendo aproveitadas, programa de humor. A gente tem a Praça é Nossa, ótimo, maravilhoso, mas a Praça é Nossa é mais um evento de 60, 70 anos na televisão do que exatamente um programa de humor. Eu estou achando falta de programa de humor. Eu fiz Zorra Total, né, que era uma delícia. Eu estou sentindo falta de um programa que traga todo mundo de música, mas nessa coisa que ficou uma coisa um pouco nichada. Então hoje é um programa sertanejo, não, hoje é um programa de rap, não, uma coisa mais misturada, que misturasse todo mundo, como o Chacrinha fazia, entretenimento puro, não é? Isso eu estou achando que está fazendo falta. Esses programas mais, desculpa cortado, esses programas mais populares no bom sentido, porque ao mesmo tempo que era um programa super popular, o programa do Chacrinha é um programa muito popular. Ao mesmo tempo, de vez em quando, ele trazia Ângela Maria, Roberto Carlos, ele trazia umas pessoas que eram meio uns mitos, assim, na história, né? Os caras não iam em lugar nenhum. E assim, os nossos ícones também, eles não deixaram herdeiros, né? Porque você fala de... Chico Anísio, Agildo Ribeiro. Ficou para trás. São muitos os nomes que meio que comandavam, é como se eles dessem o tom e as pessoas da orquestra ali tocavam junto, né? Exatamente. Essa cabeça genial, mas você tem muito disso, porque quando você abre o espaço para o stand-up, para a comédia, e eu já estive fazendo uma abertura, e você é divertido sem querer ser. Muito obrigado. E isso é um dom, né? Espero que seja. É um dom. E você também trouxe muitos talentos para dentro do stand-up. Isso me orgulho. Fala um pouco desses nomes todos. Vários. Primeiro porque quando começou o negócio do stand-up, começou no Rio de Janeiro com o Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Ceilão, que é o diretor e autor desse filme que eu vou começar a rodar agora em maio. Eles me chamaram, fomos lá, aí eu voltei, e aí a Marcela Leal e o Rafinha Bastos queriam fazer stand-up, mas eles não sabiam produzir o espetáculo.
Então eu comecei a produzir. E aí era curioso porque você olhava na plateia, estava o Oscar Filho, estava o Márcio Ribeiro, que foi a primeira turma que entrou para fazer stand-up. Eu acho que a gente chegou a chamar uma vez o João Kleber para fazer com a gente. Não sei se ele foi, ou se ele foi assistir, enfim. Ou seja, a gente começou a chamar todo mundo que era de humor para ver esse novo formato que é muito simples. O que é o stand-up comedy? É um coitado, sem figurino, sem maquiagem, sem personagem nenhum. Às vezes com cola ali, com com papelzinho na mão e assim, e sem blindagem, porque quando você faz um personagem, como tinha o Costinha, né, que fazia aquelas coisas, era um personagem, né, engraçadíssimo, muito engraçado e tal, mas ele não falaria aquelas coisas de cara limpa, né, não dava para fazer. Então foi isso, era comédia de cara limpa. E aí e daí as pessoas falaram, não, mas antes já existia, sim, já tinha o Jô Soares, o Chico Anísio, o Zé Vasconcelos, todo mundo fazia. O João fazia. Fazia, só que eles faziam solos, né? Como era o nome? Juntar todo mundo no mesmo coisa não era difícil. Não o João era... trabalhou com o Chico Anísio. 10 anos, mas então, não era stand-up, era monólogo. Monólogo, né? One Man Show. Juntar 4 ou 5 comediantes no mesmo palco, isso foi o que a gente fez, que virou o pioneirismo do stand-up. Que eu acho que está indo, também agora estou achando que está um pouco caído. Foi o seu momento empreendedor? Não, desde o começo. Desde o começo. Eu comecei a fazer comercial, eu comecei de baixo, o primeiro comercial que eu fiz, eu aparecia só o meu pé, porque eu era professor de sapateado americano, e aí precisava de alguém para sapatear no filme, apareceu lá meus pezinhos. Só que você está num ambiente conversando com todo mundo, chama aquele cara porque ele é bom, não sei o quê, e daí eu comecei a fazer comercial. 1 ano depois eu tinha dinheiro suficiente guardado, que é uma coisa que eu falo, estou apontando o dedo. A grande falha para mim nos cursos de teatro, o pessoal que está na internet agora, é administrar o dinheiro que ganha. A gente não tem educação financeira no show business. Não, nem na escola, em lugar nenhum. Escola, nada. Ou o pai e a mãe ensinam, ou não. Né? Ou o pai e a mãe são 2 pessoas que não sabem fazer, também não vão saber ensinar. Então vão saber ensinar. Por sorte, minha mãe era muito boa para isso e falava, deixa o dinheiro, quando a gente ganhava em dinheiro espécie, põe o dinheiro na gaveta para você ver o dinheiro, daí você não gasta tanto. Investe no sei o quê, separa porque você vai ter que comprar apartamento, essas coisas. Né? Esse sobrenome é a origem? O Mansfield é artístico. Meu sobrenome é Jackson, que é o nome da minha mãe, meu avô era inglês, e Pacheco, que meu avô era português, e eu virei cidadão português. Então você vê que também já tem na história... Europeu. Né? Tem a que coisa já europeu. sabe, olha para o dinheiro de forma diferente. Já olha de forma diferente. E aí eu tentava, aí assistia, ia ver show de um, espetáculo de outro, ninguém me chamava para trabalhar no teatro. Falei, então eu vou produzir meu próprio espetáculo. E aí eu produzi meu primeiro espetáculo, chamava Hollywood Que Se Cuide. Na sequência, era bom. Na sequência eu conheci a Angela Dipp, a Grace Janoucas e a Giovanna Gold, as 3 maravilhosas, que estavam começando também. E elas tinham um espetáculo chamado As Gôndolas do Tietê, daí eu me associei com elas, ou seja, elas me contrataram, a gente se associou. E aí, sabe, foi uma coisa atrás da outra, e eu sempre produzi meus solos, as minhas coisas, sempre produzi. Até que veio a Terça Insana, no começo dos anos 2000. Muito bom também. Que era maravilhoso. E daí o Clube da Comédia, não é? Que foi esse show que eu produzi para novos comediantes, o Danilo Gentili, que a gente brinca que eu literalmente dei a mão para ele, porque quando ele foi subir no palco, ele estava sem óculos, ele não enxergava direito, eu dei a mão para ele subir. Sabe essas bobagens assim que você lembra? E então, mas eu sempre gostei de produzir teatro. E na televisão, na TV a cabo, como eu falei, no canal de São Paulo, eu produzi o TV Lândia, que era esse programa de entrevista, o Loucos por Cinema, e depois, junto com a Dani, juntos a gente produziu Até que Enfim a Sexta-feira, que era uma ideia do dono do canal que a gente desenvolveu. Eu acho que é isso, né? A gente mesmo produzir, não dá pra gente ficar esperando os outros. E que eu acho que... Desculpa te cortar. Você criou a sua oportunidade, porque é isso. E é o que o pessoal da internet está fazendo, criando a própria oportunidade, e o Ari Fontoura, numa época de pandemia, com dificuldade para trabalhar, alto grupo de risco, ele já estava com uns 80 anos,
Ele começou a produzir para ele mesmo. Então é isso, né? Acho que a gente tem que empreender, tem que fazer, não tem como... Tem que arriscar não dá pra também, esperar. não dá para ter medo. E em algum momento da tua carreira toda, você deve ter coisas hilárias para lembrar, das quais você pensa, puxa, isso eu não faria de novo. Nossa, isso foi engraçadíssimo. Puxa, isso, olha, foi um mico que eu paguei, mas foi um mico que me abriu muitas portas. Você tem um momento, assim, de virada para contar pra gente? Olha, você sabe que de lembranças de coisas boas eu tenho muitas. As ruins eu meio que, acho que a minha cabeça... Não guarda. Não guarda. Então conta uma boa, porque a gente gosta de ouvir coisa boa aqui. Bom, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que gosta do show business, gosta de teatro, a gente mora num país monstruoso. Eu fiz 6 anos de espetáculo nocaute sem repetir uma cidade. Olha que maravilha, você viaja pelo país inteiro sem repetir. Claro que depois começamos a repetir, né? Campinas, Araraquara, Piracicaba, a gente foi. Mas assim, o fato de você morar num país tão grande abre uma porta monstruosa para você viver de teatro. Porque às vezes você chega numa cidade, tem um teatro pequeno, de 120 lugares, mas lota. Poxa, se maravilhoso. Você tem dinheirinho no bolso, já paga, né, a tua faxineira daquele mês. Então, acho que tem muita coisa... Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Morar num país tão grande e que a gente possa circular com um espetáculo, 2, 3, 4, 5 espetáculos, o que for. Isso eu acho muito importante. Grandes micos, eu, sinceramente, eu acho que... Aconteceram coisas assim, teve umas coisas que foi tipo... uma vez a gente foi para uma... Será que foi? Não foi Piracicaba, acho que foi Araraquara. A gente chegou e a gente achou aquilo tudo muito estranho. Eu trabalhava com um ator que era iluminador, Daniel, que falou, eu tô achando estranho, não tem um cartaz, não tem nada. A gente foi dar uma entrevista na rádio, a menina estava com uma caneta, riscando um monte de coisa e anotando o que eu estava falando. Falou, tem alguma coisa errada aqui. De noite, o Daniel falou para mim, falou assim, eu acho que você está tapando algum buraco. Tem muito pouca gente na plateia, você tá tapando algum buraco. Fomos jantar com o produtor, não sei o quê, o produtor tomou uma cerveja, 2, na terceira ele falou sim, o cara que ia vir não veio. E aí a gente, no desespero, te ligamos. Você vê? Essa foi uma. Em Belém do Pará, eu fazia o Zorra Total. Zorra Total, apesar das pessoas falarem um pouco mal, era a 8ª audiência da TV Globo no apogeu, a Globo no apogeu, né? Até 15 anos atrás, o sonho de todo mundo era trabalhar na Globo. E fomos para uma rádio, e daí o mesmo Daniel olhou pela janela e as pessoas estavam embaixo com o cartaz do show, com filipeta, tudo. Ele falou, tá cheio de gente, tá um monte de gente lá embaixo, não sei o que, não sei o que. A ponto de eu ter que sair pela doca da rádio, porque não dava para sair pela frente, de tanta gente que juntou para me ver. Olha que maravilha. De noite tinha 22 pessoas na plateia. Quem assistiu Zorra Total não ia no teatro. Era outro público, completamente diferente. Olha isso. Não é louco isso? Então também tem isso. Às vezes você tá... Eu fiz Mulheres de Areia, que foi uma novela que fez muito sucesso. O efeito foi o contrário. Entrei em cartaz logo na sequência, fiquei, acho que uns 8 meses com casa lotada toda noite de quinta a domingo. Aí também tem isso, né, que é uma matemática, você ser ator, artista, ou empreendedor, ou produtor, é uma matemática que a gente não sabe direito. Esse era um tempo onde artista seduzia muito, porque você tinha poucas oportunidades de assisti-lo. Ou você ligava a televisão, ou você ia... E só tinha 5 canais, né? Ao cinema ou ao teatro. Hoje, você entra no Instagram. E vê a pessoa fazendo comida. Né? Vivendo o real. Né? Ou você vai nesses sites de fofoca. Sim. Né? Que tem sempre o que está em primeiro lugar, segundo, terceiro, para ver se a notícia é verdadeira. Então, aproximou. Mas antes, meu Deus, quando você falava assim, nossa, eu conheci tal artista, era uma maravilha. Né? Era outra coisa. Olha que mundo. Mas também tinha uma coisa das pessoas chegarem para você de uma outra forma. Com licença, você se importaria de me dar um autógrafo? Hoje a pessoa vem e te agarra. Porque eu acho que a internet criou uma intimidade
que a televisão tinha um vidro na frente, assim, né? E essa intimidade, ela também precisa de uma educação, né? Sim. E às vezes essa falhou, porque quais são as regras, então, para você abordar uma pessoa, um famoso, ao encontrá-lo, né? Quando a gente viajava, geralmente acontecia o seguinte, chegava naquela hora final de você se fotografar com o público, a Daniela, que você conhece muito bem, ela falava, não, me dá, eu fotografo. Porque senão a pessoa fica fazendo 22 selfies, você entendeu? Tá, tudo bem, a pessoa quer ter uma boa, mas assim, tinha que dar uma organizada. E teve uma vez que um cara me enfiou a mão em mim. Jura? Eu não fiz nada, eu olhei pra cara dela. Era um teatrão desses. Olha, corajoso, porque é um homem grande, viu, gente? Quanto você tem de altura? 1,85. Eita, olha. E teve uma vez também que essa foi um momento muito legal pra gente. Botucatu, virada cultural, tinha tanta gente que eles tiveram que transferir o show do teatro para praça pública na cidade. Quer dizer, eu já fiz um sucesso, eu já dei certo na vida, mano. Você um sucesso. Inclusive, você está, nesse momento, na Netflix. Sim, uma advogada brilhante. Advogada brilhante. Alê Machado. Alê Machado, a maravilhosa. Gente ama, mulher, maravilhosa. E Leandro Hassum, não é? E é um filme muito legal. É muito bonitinho. Quando fala bonitinho, dá a impressão que está diminuindo. Não, é porque é gostoso de ver. É gostoso de assistir. É você se atirar no sofá e ficar vendo. É uma delícia. Daqui a pouco vai estrear um outro chamado Nico, que é da Mari Youssef, que é uma grande diretora, com o Murilo Benício. Qual é a história? A história é o seguinte, é um comediante decadente, que é o Murilo Benício, não se dá muito bem com o filho, e a mulher, que é a Leandra Leal, fala, olha, você vai ficar com ele 15 dias agora porque eu quero viajar com meu namorado, tchau. Você que segura, o moleque tem 20 anos, 18 anos. E aí ele e o filho resolvem fazer uma road trip pelo país. Vão viajar atrás de uma namoradinha virtual dele, não sei o quê, enquanto que a empresária dele tenta levar ele para um programa muito decadente de humor, com um apresentador mais decadente ainda, que sou eu, e isso que foi o legal, porque daí você fala, como é legal você fazer um personagem que, quando focaliza, ele está caindo aos pedaços, mal-humorado, liga a câmera, vira uma coisa, e aí é tão curioso isso, você trabalha com o Leandro Hassum aqui e com o Murilo Benício aqui. São dois atores muito diferentes, né? Cada um tem um estilo muito diferente. E aí volta aquilo que a gente falou, a gente vai aprendendo, né? Como ele tá... Olha, o Hassum, ele vai falando... o texto tem uma linha, ele faz 25 linhas. Na hora que fala, rodando, vamos gravar a ação, ele só faz o exato. O Murilo Benício, o texto, como foi escrito, não muda nada, ele só interpreta aquilo de várias maneiras, em vários takes. Então, é uma aula. São duas inteligências, né? Porque o comediante, o humorista, ele precisa dar o tempero dele para ele mesmo achar graça daquilo que ele está criando, né? Senão não se diverte. Porque se não tiver essa graça, não tem alegria para trabalhar, né? Não passa, né? Não passa. Isso que eu te falei do negócio da televisão ter um vidro, tem muito ator que é assim, né? Que você vai contracenar e parece que a pessoa está assim. Que ela não está querendo. Então, e com eles não, é o contrário, foi o contrário, assim, super. O menino que faz o filho deles, que é o Kevin Vecchiato, que fez o Cebolinha no filme da Mônica, também é um amor, um querido, assim, então, quando você tem um elenco legal também ajuda bem. No Advogado Brilhante, Leandro Hassum, o Bruno Garcia, sabe, só gente legal. Direção da Ale, que você gosta, que você sabe quem que é, maravilhosa. E, aliás, eu fiz 4 filmes já com ela, sabia disso? Um que chama Amor Sem Medida, também com o Hassum. Eu faço o pai da Juliana Paz. Gente, e eu vou falar, eu amo esse filme de paixão. Quando de tempos em tempos eu assisto de novo. Não é bonitinho? Porque não, é incrível o que, como eles conseguiram deixar o Hassum piquititico. Exatamente. Né? E a Juliana, aquele mulherão. Aliás, as pessoas falam, mas como você faz pai da Juliana Paz? Eu falei, a mãe era Elisângela, saudosa Elisângela, que justifica eu ter uma filha tão bonita daquele jeito. Filme delicioso também, e não sei se você lembra, eu não falo nada, né? Eu faço o filme inteiro em silêncio. Uma hora que eu vou dar uma bronca
bronca na minha esposa verdade. e que eu solto um baita de um monólogo, é muito legal. E fiz com ele também duas animações, Cordélicos, que eu faço um vilão, e outro que chama Lasanha Assassina, que eu faço a lasanha. Adoro. Então é uma maravilha. Voltando toda a conversa no começo, se você tivesse que escolher, o que você faria? Cinema. O tempo inteiro, só faria cinema. Eu acho uma maravilha. O processo é longo, demora meses, anos, às vezes, para você ver o resultado, mas vale a pena. Eu acho E uma tem a delícia. mesma pegada, porque você tem uma noção ali do teu personagem, e tem os ensaios, tem as marcações, só que é tudo diferente de cenário, né? Você tem que criar mesmo na tua cabeça, porque você não está vivendo aquele lugar. Porque uma novela tem, né? Você tem o lugar de botar o livro, você tem um cenário que te mergulha. No filme, às vezes você chega, que nem a gente chegou aqui hoje, um eu cheguei chroma aqui key. hoje, eu olhei. Ou às vezes os senhores falam, tudo bem, entendi, mas nesse momento, a gente só tem hoje de locação aqui, tem que ser resolvido hoje. Então, às vezes, você não cria uma intimidade com o cenário como você criaria na televisão ou no teatro, né? Teatro é tua casa, né? Vira a tua casa. Mas, em contrapartida, no cinema você pode criar muito mais do que numa novela ou numa peça. Porque a não ser que seja uma peça que te proporcione a risada e voltar para o texto e sair do texto, você tem que seguir uma sequência, né? A Bette Davis falava uma coisa muito interessante, né? É assustador você se olhar e ver você 12 vezes maior. Não é que o cinema é isso, você se vê 12 vezes maior. Então, é um pouco assustador. Eu gosto do susto. Ela devia, então, se olhar de forma assustadora, com aqueles dois olhos. Você viu uma entrevista dela que ela falou o seguinte, que ela nunca gostava, ela nunca se via porque ela se achava horrorosa, ela se achava muito feia, nunca nem ia ver. E ela falou, depois que eu fiquei velha, comecei a olhar, eu era super bonitinha. Não é? E eu penso nisso, às vezes, quando ela fala, nossa, até que eu era bonitinha. Ela tinha uma beleza assustadora. Eu li alguma coisa sobre ela e ela tinha uma relação um pouco complicada com os filhos, assim. A Joan Crawford tinha e ela também, né? As duas. E no fim as duas fizeram juntas aquele filme maravilhoso que teria acontecido Baby Jane. Quando eu li, não sei se foi em alguma biografia, eu pensei, gente, essa mulher, ela tinha uma pressão enorme também em cima dela, né? Então, acho que a cabeça pirava mesmo, madrugada, filho, função. E se você pensar historicamente, né, como a vida é, ser uma mulher poderosa 80 anos atrás deve ter sido bem difícil se impor, né, num universo totalmente masculino. Deve ter sido bem complicado. E ser vista pelo viés do talento, né? Que é onde você tem que mostrar muitas coisas para além, né, da beleza. No caso dessa mulherada, elas eram muito talentosas, né? Você falou sobre, se eu pudesse, eu faria cinema. Tem alguma coisa que você ainda não fez, que você gostaria de fazer? Ou um personagem que você ainda não fez, que você gostaria de fazer? Acho que um monte. Vários. Se você quer ver uma coisa, eu não tenho convite para fazer nada muito sério, né? Sempre a comédia. Tive uma proposta em 2002, você vê como marcou, que foi uma novela chamada Desejos de Mulher, que eu entrei para fazer um vilão. Era um psicólogo, um psiquiatra, como é que fala isso? Canastrão não, charlatão. Charlatão. Que tinha licença perdida porque era um charlatão. E era contratado para cuidar da Regina Duarte. Olha que maravilha. E aí, só que a novela, na época, famosamente... eu também vou pegar minha fortinha. A novela também era considerada muito ruim. Ninguém estava gostando, o elenco não gostava, as pessoas achavam ruim. Eu acho que é aquelas coisas de novela que a gente, quando começa, acha que vai ser uma maravilha e não é. E eu entrei, e para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu tive que chamar um amigo meu, Marcelo Várzea, que é um grande ator. O Marcelo Várzea é uma pessoa boa para vir aqui, viu? Dani, muito boa. Dani, Marcelo Várzea. Eu fui para casa dele, e ele falou, você precisa... Então, ele ia linha por linha, falando comigo. Ele foi me treinando, porque era muito difícil para mim fazer um cara que era um vilão. Então, tinha que abaixar a voz, tinha que mudar o tom, tinha que fazer tudo diferente. O jeito de olhar. Tudo. Tá, eu enfiei um óculos.
Que você Exatamente por causa você disso. sorri com os olhos. Então, aí eu fiz um óculos desse Você tamanho tem para essa- ajudar. E aí, eu fiquei feliz de ter feito. Mas eu não fiquei feliz com... Eu falei, não é muito a minha mesmo, não adianta, não tem esse talento. Mas eu gostaria de fazer algumas coisas mais... Eu gostaria de ter feito Friends, por exemplo. Eu gostaria de ter feito Downton Abbey. Eu vou falar para Não você que se você tivesse feito Friends, eu adoraria ser sua vizinha, ser sua amiga. Não é? Porque você passa muito isso, me dá a sensação de você ser um grande amigo, aquele amigo para todas as horas e um amigo que tem uma palavra boa para dizer nos momentos mais desafiadores. Você se vê nesse papel também, de bom amigo? Olha, eu não sei, eu sou, Daniela, bom amigo? Eu acho que é... Como é que a gente pode falar isso? Porque você reparou que tem pessoas que você acha que são super tuas amigas e daí chega uma hora que você fala, não dá mais. Me envenenando aqui, não quero mais. Em compensação, tem outras que você fala, nossa, vou manter pro resto da vida. Ontem eu fui a um almoço com meus amigos, que eu tenho, são meus amigos há 60 anos, desde que a gente era adolescente, criança. Eu falei 60 porque eu sou o mais novo deles todos. E é uma maravilha, né? Você vê, tá tudo caindo aos pedaços, um tá com a mão tremendo, outro tá não sei o quê, a outra não consegue enxergar comida. Mas tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Então, acho que... E outra coisa, eu optei de ter poucos amigos no show business. Os meus amigos são tudo como é que fala isso? Não é do meio. Não é do meio. Aí eu tenho Dani, que você conhece tão bem, a Ilana Kaplan, Angela Dipp, são pessoas que eu conheci trabalhando, que eu mantenho amizade, mas porque virou 3 irmãs. Mas eu acho que eu não sei se eu me considero bom amigo. Eu acho que sim, né? Eu não faço mal para ninguém, acho. Eu acho que você deve ser um excelente amigo. Será? Bom, então vou te contar um segredo. Conta. Quando a gente fazia o Agora é Tarde, a segunda versão, que era com o Rafinha Bastos, a gente é muito amigo. Né? Eu estava do lado dele quando ele falou com a mulher dele falou que ia ser pai. E a gente foi trabalhar junto e... Não tá na televisão. Não é. Aí um dia a gente foi jantar, eu falei, eu quero te fazer uma pergunta. O que você prefere? Que eu seja seu amigo? Porque um programa de televisão eu falava, gente, se a gente fizesse tal coisa, eu dava palpites no roteiro. Eu falei, o que você prefere? E aí você me cortando, me dando patada. Eu falei, o que você prefere? Que eu continue sendo seu amigo ou que eu seja teu colega de trabalho? Ele falou, amigo. Eu falei, beleza. Nunca mais teve problema nenhum. Eu ocupei minha posição ali, de funcionário do programa, e daí não tive mais problema. Então, também tem isso, tem amigos e amigos, né? Tem gente que você briga e não quer nunca mais na tua vida. Agora tem outros que você consegue conversar, chegar num acordo, entrar numa... Eu vou comer meu melão agora, a Mara vai fazer sozinha. Eu gosto muito dos amigos que são amigos em qualquer circunstância. E que trazem, assim, junto da amizade, uma gentileza. Mesmo que seja uma gentileza para falar algo que a gente não quer ouvir. Porque amigo não distrata o amigo. Não. Amigo não coloca o amigo numa situação desconfortável. Amigo não coloca o amigo numa situação onde ele se sinta... diminuído. Enfim, exatamente. Amigo é amigo, e eu acho que por isso que essa palavra ela tem tanto valor. E eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai dando mais valor para poucos amigos, porque a gente já viu coisas que a gente, né, aqui eu não me encaixo mais, aqui, não é? Aqui eu não consigo conversar, aqui eu não consigo... Né? E por um período da vida da gente, a gente até engole seco algumas coisas. Daí chega uma hora que você fala, não quero mais. Mas é aquilo que a gente falou 10 minutos atrás. Mas não dá para você ficar dentro de casa se fechando sem ter um convívio social com teus amigos, né, com a tua família, mesmo na família, né? Tem pessoas que a gente gosta, tem outras que a gente tolera. Sim, não é uma coisa em assim? todos os lugares, né? Lugar. E família tem muito disso. Agora, assim... Quando a gente faz essa linha do tempo, e você olhando para esses 41 anos de carreira... 41 anos de carreira, não aguento mais. Respeitável. Você são muitos os laços de amizade, os afetivos, aqueles que ficam no tempo também, porque às vezes é o trabalho que aproxima. O tempo passou e quando você olha, você já sabe qual é o seu lugar nessa história toda.
Dessas situações de afeto e de desafeto, tem alguma que você ainda guarda, que ainda te dói? Ou você, com o tempo, aprendeu Fui a limpando. limpar tudo e Assim, perdoar, passar por cima e não pensar mais? A palavra perdoar é complicada. Teve uma meia dúzia de pessoas que você fala, não quero ver, odeio. Aí você vai mudando isso, daí você chega uma hora que você fala, quer saber uma coisa, eu estou perdendo meu tempo aqui, a pessoa não está nem aí mais comigo, nem nada. Tchau e beijo. Ela Então, nem lembra e eu continuo aqui dando essa remoída, não né? tem isso. Então, assim, eu fui... tinha uma coisa complicada com alguém, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Aí encontro, como é que vai todo mundo, tudo bem, não sei o quê, troca. Eu acho que sabe aquela história, perdoa, mas não esqueço? Sim. É meio isso. Tipo, vamos, perdoado, mas eu não quero me aproximar. Não quero mais estar junto. E você, como humorista, uma pessoa que sabe usar o humor para várias situações, inclusive para o sucesso. Você entende que nem sempre a gente consegue encarar com bom humor essas questões de desafeto, e daí você é capaz de falas sinceras e doloridas, ou você guarda? Acho que por um bom período da minha vida guardei. Agora eu não guardo mais, não. Você Não. fala. Se a gente tem uma amizade aqui, você me envenena, amizade tóxica, né? Hoje em dia, se falar amizade, a gente falava envenenar. Eu falaria, eu não tenho mais interesse de conviver com você, não está certo mais, se desculpa. Sinto muito. A gente briga, a gente separa de namoro, por que não pode, né, também cortar umas pessoas que fazem mal? Agora, eu tenho uma outra coisa que eu acho que algumas pessoas podem até achar que isso é um problema. Eu só me aproximo também, que eu digo é da liberdade, não é? Liberdade que eu digo é isso, de conversar, para quem eu quero. Se eu não vou muito com a cara, eu viro British, eu já viro Lord Grantham. Como vai? Tudo bem com você? Tudo em ordem? Prazer em te ver. Eu dou uma gelada na conversa, que a pessoa percebe que não é para invadir mais do que aquilo. Aqui não é o seu lugar. Nesse momento, eu preciso te perguntar. Você é um cara que lê, que vê, que assiste, que ouve. Você é um homem extremamente culto. Obrigado. Teu exercício diário é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, do intelecto. E o que é que você tem feito? Primeira coisa, só antes que eu esqueça, você ainda lê livro? Ou você lê... Imagina, detesto ler livro no computador. Será que a gente vai acostumar? Não, eu não dou conta. Eu também não. Eu tenho que puxar e ler. Não, eu gosto de ir na livraria. E cheiro, né? O cheiro pegar no livro. E assim, eu gosto de comprar uns 5, 6 de uma vez. Às vezes eu leio 2 ao mesmo tempo, que é para me distrair de um, sabe? Um de cabeceira e outro que fica andando por ali. Isso, e isso me faz muito feliz. Eu adoro ler, eu leio muito. Gozado, né? Porque agora eu tenho que decorar texto para o filme. Cada vez que eu pego aquele roteiro, eu falo, eu vou ter que ler coisas e coisas, né? Primeiro, por ordens médicas eu tenho que emagrecer. Por ordens médicas eu tenho que fazer exercício físico, porque senão não dá. Então eu contratei um personal, Murilo, que é sensacional. Não gosto de academia, então vamos para a praça. Então a gente vai, sempre tem, nas praças tem aquele equipamento, fazer uma... se está chovendo, vamos no salão do meu prédio. Então assim, eu tenho uma atividade física diária. Hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma caminhada boa, antes de tomar banhinho. Tudo isso é uma coisa que eu faço. A atividade intelectual, sim. Ler, televisão, eu não quero ver qualquer coisa, eu quero escolher o que eu quero ver. Eu não tenho mais muita paciência com a novela diária, né? Eu perdi um pouco a paciência. Embora acho que tem muito ator novo, bom, muita atriz maravilhosa, nova, isso não dá para negar. Eu não sou religioso, nem um pouco, então, mas eu acho que assim, eu tento manter a alma feliz, você entendeu?
acho que é isso, né? O Sabe dia a dia é esse. que uma vez eu ouvi um padre muito amigo falar que o trabalho é uma forma de oração, Também acho. né? Então, às vezes a gente acha que está longe da espiritualidade, mas a gente está mais Pode ser. aliado do que nunca. Inclusive tem gente que fala que você está no teatro. Tem um filme da Bette Davis, A Malvada. você A deve lembrar, malvada. que eles falam, não, para mim ator é tudo igual. E aí o cara fala, um crítico fala, não é normal. Não é normal você estar no centro de um palco com 600 pessoas te olhando e tem uma luz só em você. E essa pessoa não é qualquer uma, né? Ela tem uma coisa. Então também tem isso, tem um exercício aí de você entrar no palco, entre o camarim e o palco, de você falar, não, meu ego vai ficar lá dentro. Não posso ter isso aqui. Eu tenho um exercício que eu faço antes de entrar em cena, não sempre, mas sempre que eu lembro, que é assim, ouvir a plateia chegando, entrando no teatro, tá? E daí você vai ouvindo, e eles falam assim, onde você parou o teu carro, Mara? Porque eu parei tão longe. Mas tem estacionamento aqui do lado. Daí vem atrás o outro e fala, a gente podia sair daqui, tem uma pizza ótima aqui na esquina. Ninguém está lá por tua causa. Né? As pessoas estão lá para se divertir. Elas querem se divertir. Você é só um instrumento para aquelas 2 horinhas que elas vão ficar ali no teatro. Esse é um baita de um exercício que eu falo para tudo quanto é ator jovem. Tem que fazer esse exercício. E daí você fala, não sou eu, não é? Eu só sou um instrumento. E aí pode entrar um pouco dessa coisa mais espiritualista. Não é de você ser só um instrumento para a diversão dos outros. Tá aí uma fala que eu vou guardar para falar com outras pessoas. Porque Olha, senti. Eu adorei isso. Olha, a gente tem agora um quadro que a gente traz uma coisa mais bem-humorada. E esse quadro se chama assim, Completa que eu arremato. Ok. Então, eu vou falar uma frase aqui, eu começo uma frase e você termina. Tá bom. Tá combinado? Sim, senhora. Vamos lá. O problema da TV é que tem... muita gente ruim. Quando um diretor diz, fica tranquilo, é rápido, eu já... Sei que não vai ser rápido, vai ser o dia inteiro. Quando alguém fala, vamos atingir o público jovem, eu... Quero me matar. Depois dos 60, eu descobri que o verdadeiro luxo é poder dizer não para... Tudo que te faça mal. Qualquer coisa que te faça mal, de comida, a um cinema, um filme, viagem, qualquer coisa. Se eu pudesse mandar um e-mail para a TV brasileira inteira, o assunto seria... Por favor, parem de... esquecer as histórias boas da televisão brasileira, programa do Chacrinha, Times Square, TV Excelsior, buscar de volta esse tipo de entretenimento que cairia muito bem hoje em dia e que as pessoas já esqueceram que existe. Uma coisa que eu invejo dos comediantes mais novos é... Invejar não invejo nada. Eu tenho saudade de ter a mesma energia. Pode ser isso? Pode. Disfarcei bem. E uma coisa que eles deveriam invejar de mim é... Disposição. Disposição e vocação. Essa é boa. Vocação é porque eu profundo. posso não ter talento nenhum, mas eu tenho muita vocação. Eu gosto do meu trabalho. Eu também gosto do meu. Não é? Então eu gosto do teu também, então estamos em casa. Alguém diz, não é por dinheiro, é pela visibilidade. Eu respondo... Você está mentindo, não é? A visibilidade faz muito bem, mas sem o dinheiro você não tem como ter uma roupa para ir numa estreia. Não. Tem que ter dinheiro e visibilidade. Pronto. Quando alguém escreve, não gostei, ficou sem graça, lá nos comentários, eu penso, sem graça é... Você que não está entendendo a piada. Não é? Acho que é isso, né? Eu acho que é exatamente isso. Não entendeu. Não entendeu nada do que eu quis dizer aqui. O que você faria igualzinho hoje que você já fez um dia? Viajar de novo, fazer o Brasil turnê, todo. Sempre. Eu fiquei pensando nisso porque eu tenho umas primas, como eu te falei, meu pai casou mais tarde, então as minhas primas e as minhas tias casaram com 17, 18 anos, eu tenho primas muito mais velhas do que eu, tipo, beirando os 90.
E eu vejo elas assim, não, eu preciso ligar para não sei o quê, porque eu quero ver se eu compro uma passagem, que eu estou com vontade de ir para não sei aonde. Ai, delícia. Então você fala, meu, é isso, né? É a vida então, que eu quero ter também. Não é? Então, enquanto eu tiver disposição, enquanto eu tiver, principalmente dirigir, eu adoro dirigir. Enquanto eu puder dirigir e viajar, eu quero viajar. Eu estou pensando, eu não viajei nesse feriadão, né, porque não dá para viajar. Muito curtinho. Mas eu estou pensando sábado ir passear, ir até Indaiatuba. São umas coisas assim, um bate-volta para passear um pouco, almoçar no shopping de Santa Bárbara do Oeste. Eu gosto muito de viajar. Deixar a cabeça, ver outros cenários, gravar outros momentos, né? Eu não sei se você dirige muito na estrada ou não. Dirijo, adoro dirigir na estrada. É uma coisa que eu mudei e que hoje em dia eu não quero mais é dirigir à noite. Ah, por quê? Porque está velho? Não. Porque eu cheguei à conclusão de que só se você estiver trabalhando. Se você está passeando, por que você vai dirigir à noite? Não tem nada para ver. Aproveita a paisagem, né? Não tem o que ver. Então, viaja durante o dia. E olha que a gente já fez muita viagem, Dani junto, muita viagem legal, e eu tenho um princípio. Eu vejo muito isso nos atores, né? Sai de São Paulo, chega na Piracicaba, por exemplo, fica no hotel enfiado, faz o show, volta para o hotel. Não. Vai passear. Vai conhecer a cidade. Vai conhecer a cidade. Mas se for para Piracicaba, tem que conhecer a Rua do Porto, o restaurante Navegantes. Tudo, tem tanta coisa boa para ver. Me manda mensagem. Piracicaba também é perto de Brotas. Pertinho. Então, olha, sabe, dá para você dar uma volta. Já dá uma esticadinha. Né? Então acorda cedo, toma café da manhã, vai dar uma volta. Já aproveita o cenário. Agora tem um bate-bola, uma coisa assim bem relâmpaga, você responde a primeira coisa que aparecer lá vem na sua cabeça. Um conselho furado que você já recebeu na sua carreira? Conselho furado? Nossa, teve um que teve uma proposta de... Ai, meu Deus do céu, era uma novela, eu estava num spa, lindamente, e falaram, não, você tem que vir porque o ator quer muito fazer com você, e o ator nem olhou na minha cara, uma participação, o cara nem olhou na minha cara. Não vou falar o nome dele, depois eu te conto. Eu quero saber. Tá, essa foi um conselho, não, vem, vai ser bom, a novela é muito visível, vem fazer, e eu fui e me arrependi porque eu estava no spa, podia ter continuado lá, na sauna. Aí, então é uma coisa pra gente prestar atenção. Nem tudo que as pessoas falam, né? Os convites que aparecem. Foi convite, você falou conselho, né? Mas foi um convite, mas o conselho foi venha, porque vai ser muito bom. E o conselho que fica nem sempre vá. Nem sempre. Né? Não precisa ir. Não precisa. Um não que te fez muito bem lá na frente. Um não que me fez muito bem lá na frente. O Paulo Biratã não gostava de mim e acabou com o meu contrato com a Globo. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim na vida, porque eu vim para São Paulo depois da novela, Mulheres de Areia, estreiei uma peça, fiquei 6, 8 meses em cartaz com casa lotada. Então, o que eu talvez tivesse ganho fazendo a novela, não chegou um sexto do que eu ganhei fazendo esse espetáculo. Olha que maravilhoso. Ganhei uma bela grana. Chamava O Solteirão Cobiçado. Hoje não dá mais para fazer essa peça. Claro que dá. Eu acho que dá. Será? Acho que dá. Nossa, e vou falar que tem uma beleza aí na coisa do grisalho. Sim, tem um charme. Um charme, na coisa a inteligência seduz mais do que tudo. Muito. Você sabe que às vezes eu vejo foto minha jovenzinho, eu falo, eu era bonitinho, mas daí eu me olho no espelho e falo, tô bem. Mais interessante. Eu tô bem agora, tô bem. Um lugar do mundo que te marcou como artista? Viena. Todo mundo falaria Paris, né? Para mim foi Viena. Por que marcou? A Angela Dipp, minha amiga, namorava na época um ator austríaco. E aí, quando eu estava lá, fomos passear, eu liguei para ele, a gente saiu, tal. E ele foi me levar em vários lugares, ele falou, olha, aqui é o Teatro Tal, que seria o equivalente ao nosso Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. Ele falou, e aqui tem uma coisa curiosa, quando um ator muito famoso morre, tem um cortejo, o enterro dele pela cidade, e quando passa aqui, para as pessoas aplaudirem. Olha que coisa linda. Você já viu alguém parar túmulo, enterro de ator no Brasil para aplaudir? Não, né? Não. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, e Viena, no geral,
Você conhece ou não conhece Viena? Eu não conheço Viena. Vai, sai, Mas tchau, tenho acabou o programa, ela vai pegar. Não, mas tenho muita vontade de ir. Até porque Maravilhoso. está tão pertinho de lugares que eu costumo ir, mas fiquei sempre na vontade. Não, Viena é maravilhoso. Talvez não seja tão bonito quanto Paris ou Rio de Janeiro, mas é deslumbrante e muito culturalmente correta. Eu fui numa obra, não tinha mais ingresso, eu fiquei de pé. No fim, sabe quando você fica no fundão? De pé, para ver. Você vai ver a Traviata num teatro de ópera de Viena. Parece que você está. Acho que a gente vai para Viena juntos. Vamos. Um humorista brasileiro ou de fora que te inspira até hoje. 2. Jack Benny, estrangeiro, que eu acho que a gente tem o mesmo timing. Então eu já trabalhava há um tempão quando eu descobri o Jack Benny vendo, porque é um ator de televisão americano, né? Dos anos 50. Então, e quando eu descobri, eu falei, nossa, sem querer eu tenho o mesmo timing que ele. E ele, mais baixinho que você, né? Sim. E ele conseguia até passar uma sensação de que ele não era daqui, não era da terra, ele ou uma coisa meio infantilizada, Sim. meio criança, como se tivesse algum tipo de síndrome, assim. Pode ser. E você falou... Mas interessantíssimo. E de brasileiro, na verdade, era a minha madrinha, que era a Lilian Fernandes, que faleceu ano passado. Acho que o João conheceu ela. A Lilian Fernandes, ela era vedete dos anos 50, e a influência dela em cima de mim era, sabe o quê? Cuida do seu dinheiro, ator tem que ter um apartamento, nem que seja uma kitnet na zona, ator tem que ter carro bom para poder viajar. Ela era uma grande conselheira, e você conversava com ela, você morria de rir, porque ela fala... Eu vou contar a última vez que eu saí com a Lilian, a gente foi assistir uma peça da Sueli Franco, e eu fui buscar a Lilian na casa dela, 88 anos, e aí na hora que eu falei, eu mandei uma mensagem, falei, Lilian, eu estou chegando na sua casa. Aí eu fui fazer a voltinha na esquina para virar. Quando eu estava chegando para a casa dela, ela fez assim, ó, tipo vedete, no meio da rua. Então assim, pô... E ela morreu bem? Ela morreu bem, ela estava com a filha no Guarujá, e ela falou dançando. E aí uma hora ela falou, eu tô com uma dor nas costas. Vamos chamar o SAMU? O que? Chamar o SAMU? Não é nada. Brum. Você sabe morte abençoada, né? Algumas delas, né, assim, Mara Rubio, Elaine Cristina... A Virginia Lani, a Dercy Gonçalves. Maravilhosa. Né? Algumas delas conseguiram construir uma carreira sólida. Sim. E conseguiram viver até o último momento. Sim, né? E outras tiveram grandes dificuldades. Então, ela deve ter sentido várias dores ali para falar, né? Não, e é gozado, sim, que ela teve... ela sempre falou isso, que... tem que cuidar, o ator tem que cuidar do dinheiro, porque a gente está sempre desempregado. É verdade. Então tem que... Agora, você falou você lembra da Consuelo Leandro? Lembro, maravilhosa. Eu fui uma vez num show, e aí falaram, olha, você vai ficar no camarote e tal. Naquela época tinha Palace. Vai ficar no camarote e tal, não sei, legal, não sei o que, e a Consuelo Leandro tá lá. Eu falei, beleza. E eu fui chegando, e ela estava linda, arrumadíssima, ela era extremamente elegante, cheia de joia. E quem tem um olhozinho melhor sabe a diferença de, né, a gente olha, você sabe que é joia, né? Ela cheia de joia, não sei o quê, e daí quando eu fui chegando bem pertinho dela, eu ouvi ela falando assim, não, eu sempre, para mim, não importa, terminei de fazer a coisa, eu pego um pano e passo na cozinha inteira. Eu falei, que engraçado, a imagem dela não combina com o que ela tá falando, né? Porque ela tá falando uma coisa super doméstica, passar um pano na cozinha. E a mesma sensação eu tive da Dercy, quando eu conheci, cheia de joia, cheia de coisa. E foi num aniversário do Raul Cortez, que a Ruth não é a Ruth de Souza, a Ruth Escobar fez uma festa para ele no apartamento dela. E aí eu fui, eu e outras pessoas, cheio de gente da tal. E aí tinha um sofá, que era um sofá de ouro, porque estava sentado a Tônia Carreiro, meu Deus, a Dercy, de joia, brilhava, né? E estava a Ruth Escobar e a Shirley MacLaine. Porque a Shirley MacLaine era amiga da Ruth Escobar. Aí você fala,
meu Deus, daí você vai passando, vai, boa noite. Shirley MacLaine, mas não Nossa, combina que com... pena que não tinha um celular para fazer uma selfie Não desse tinha, momento. Isso foi em 93, 94. Agora, você acredita nisso? Então, as coisas que a gente lembra, as coisas que a gente esquece. Eu nunca vou esquecer da quantidade de joia, e daí a Dercy levantou, e ela era desse tamanhinho, ela parecia uma mulher deste tamanho, né? Muito... Ela era grandiosa, né? E eu me lembrei daí, uma vez também que eu fui assistir um espetáculo dela, ela estava com 75 anos, ela descia uma escadaria correndo. E quando ela chegava embaixo, a outra atriz falava, fulana, de onde que você veio? Quantos aninhos você dá? Ela falou, tenho 15. A plateia vinha abaixo, porque ela tinha pernas maravilhosas. Verdade. Você vê. Ela mostrava, né? Ela, sim, não estava nem aí. Última pergunta. Ai, meu Deus do céu. O que é que você pode mais? Na vida ou hoje? Onde você quiser. Eu acho que o que eu posso mais, eu gostaria, eu falei para o meu cardiologista, quando eu tive problema de pressão alta, ele falou, o que você pretende da vida? Eu falei, eu quero viver até os 102, 103 anos. Ele falou, então eu vou começar a tratar já. Eu quero poder viver bem os próximos anos todos, os que vierem. Né? Seja muito ou pouco, eu quero viver muito bem. Eu quero que nessa sua vida longa eu possa ter outros encontros. Em Viena. Em Viena, começando por lá. Começando por Viena, com certeza. Obrigado você. Obrigada de verdade. Maravilhoso. Foi muito bom te receber. Eu também fiquei muito feliz de ter vindo. Se eles não tivessem me avisando que eu preciso encerrar, a gente ficaria aqui. Eles estão chatos, eles estão né? lá no Vamos fingir que não. Não, vamos ficar assim. Não ficar de para não, então ficar aqui, pronto. Então tudo bom. Não, que depois vai sobrar para mim. Não, é melhor. É melhor, então, eu chamar o nosso quadro Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Del Grande. Eu sou a Carolina Del Grande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. Existem dores que continuam pesando justamente porque nunca encontraram um espaço para existir. Nem toda experiência difícil consegue ser colocada em palavras. Às vezes porque faltou escuta. Às vezes porque a dor foi grande demais. Às vezes porque a pessoa precisou continuar funcionando. Mas aquilo que não é elaborado emocionalmente não desaparece. Pode parecer em outras formas, aparecer em forma de ansiedade, irritação, silêncio, medos, reações que parecem desproporcionais. Na psicologia, a gente entende que experiências emocionais precisam encontrar um espaço de elaboração. Porque quando algo permanece preso apenas dentro da pessoa, continua produzindo efeitos. Falar não muda o que aconteceu, mas pode mudar a forma como aquilo passa a existir dentro de você. O que não encontra espaço para ser elaborado, muitas vezes continua sendo carregado em silêncio. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. Você sabe que aqui no Pode Mais a conversa não fica só no sofá, né? A gente foi para a rua e também ouviu a internet. A gente perguntou o seguinte: você faria harmonização facial? O que mais te incomoda? Vamos ver o que esse povo todo falou. Quando você pensa em mexer no rosto, o que mais te preocupa? Ficar irreconhecível. Quando eu penso em mexer no meu rosto, é ficar com a aparência irreconhecível. São os exageros e o medo de me arrepender. Me preocupa ficar muito exagerado, mudar um pouco o jeito que é o meu rosto, sabe? Ficar um pouco irreconhecível, vamos dizer assim. Ficar irreconhecível, não me reconhecer mais no espelho. Então acho que o único medo mesmo de mexer no rosto, acredito eu, que é ficar irreconhecível. Depois também, logicamente, não ter o dinheiro para, continuar, entendeu? Para ficar bom, mas acho que quando fica irreconhecível já não vai ficar bom. Eu amo ouvir a opinião das pessoas. E para falar de harmonização facial, autoestima e espelho real, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso sofá as doutoras Camila Avalone Bosso e
Ariana Avalone, do Espelho Meu. Elas são especialistas em harmonização facial e são responsáveis por transformar e cuidar de muitos rostos de artistas e também por participarem de transformações no programa Fofocalizando no SBT. Menina, chegou o nosso dia! Finalmente, Mara. Se bem que eu tenho a impressão que já te conheço. Mas a gente assim, fala tanto, a né? verdade é que a gente se fala bastante. Eu amo saber que os meus Joões, pelo menos 2 deles, que o João Pedro a gente ainda não conseguiu, mas João Pedro, você não me escapa, eu vou te levar lá nas meninas. João Kleber há muito tempo, né? Cuida da João pele. foi um dos primeiros artistas que a gente teve. Né? Faz a harmonização com vocês e o João Felipe também. E a gente tem muita coisa para conversar, mas antes eu quero dizer que eu tenho uma gratidão enorme por essas meninas, porque quando o programa Pode Mais ainda era um podcast, na minha primeira temporada, fui gravar lá no Morumbi com a Elinho Silliman. Elinho, um beijo para você. Elas foram as minhas primeiras patrocinadoras. A gente estava ali saindo daquela fase difícil da pandemia e elas falaram, Mara, a gente está com você. Então, assim, eu sempre serei grata às duas por terem confiado em mim. E olha só, deu certo, porque eu saí de um estúdio pequenininho e agora eu tô aqui nesse estúdio maravilhoso, gravando o programa Pode Mais, anos depois, e podendo entrevistá-las pessoalmente. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, a gente fica muito feliz. Vocês são muito doces. Todo mundo que passa por ali fala dessa doçura de vocês. Vocês fizeram odontologia na Unicamp. Vocês são fruto de uma família extremamente batalhadora. Nesse tempo de carreira como dentista e fazendo harmonização, vocês já passaram muito perrengue? Nossa! A gente começou... comia no bandejão. Não tinha dinheiro para comer fora do bandejão, não. Assim. É porque a gente fez a Unicamp ela é a melhor faculdade de odontologia da América Latina, é difícil passar lá, mas foi com muito estudo, né, Maria? A minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Ela falava, a única coisa que leva a gente pra frente nessa vida é estudo, é a única coisa que não tiram de você. É verdade. O resto tudo você pode perder, mas o estudo você não perde. Então ela sempre incentivou muito a gente estudar. Então ela pagou... E a gente não tinha condição de pagar a escola particular. Ou você passava em primeiro lugar, no vestibulinho que tivesse, ou você ia pra escola pública. Ela sempre deixou isso bem claro. Então a gente se matava para pegar o primeiro lugar. E assim a gente pegava a bolsa de primeiro lugar para poder se manter na escola particular. Quem é mais velha? Eu sou mais velha. Você entrou na faculdade antes? Eu entrei um ano antes. Eu fui bicho dela. Aí ela entrou na Unesp de psicologia, ficou um dia. Aí eu falei, não, eu vou fazer odonto. Graças a Deus, essa eu tava aqui hoje. É, o talento, né? A gente briga o dia inteiro, mas ela não consegue ficar longe de mim. Foi atrás de mim até na faculdade. Não, é engraçado que a gente tá fazendo o artista, eu falo, ela vai pôr uma ml aqui. Eu falo, Mariana, não, já tá bom. Aí a gente começa a brigar na frente do artista, eles falam, não briguem, né? Eu vim aqui pra ficar mais bonito, será que elas vão se bater? Mas irmão vai assim, sobrar pra mim? Claro que quem tem irmão sabe, né? E vocês duas tiveram esse planejamento de começar a trabalhar com essa estética facial, ou de repente uma falou pra outra, a ideia surgiu de quem? Foi assim, eu saí da faculdade e minha mãe falou assim, vai lá fazer o curso de Botox, que eu pago muito caro no Botox. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Não, vai fazer o curso lá. E eu fui, sem saber nem o que era. Aí quando a gente chegou, só que não tava no boom da harmonização facial, foi logo depois que a gente tinha 2012. Pega o diploma na mão e já foi fazer o curso. Só que o boom da harmonização facial se deu em 2018, quando liberaram postar o antes e o depois. Que daí quando a pessoa começou a comparar a diferença que dá, porque é diferente você postar só um final. Você sabia disso, Mara? Era proibido postar foto de antes e depois, porque se entendia que gerava uma expectativa que nem sempre é real, né? Porque o seu resultado pode não ser igual ao meu, porque são características diferentes. Aí com esse boom que deu em 2018, a gente fazia 2 pacientes ali na semana, a gente começou a fazer 50 por dia. Porque você podia postar o antes e o depois. Aí, mas eu acho que talvez dentro do segmento de vocês, por ser odontologia, porque a gente vê que no CRM ainda dá muito problema isso de mostrar o antes e o depois. Agora liberou para médico, que até assim, liberou primeiro para dentista e os médicos até ficaram em desvantagem. Eu senti a pena assim da medicina, porque era difícil para eles concorrerem, sendo que todas as outras áreas podiam postar o antes e depois, que é o que chama, e eles não, né? E aí o CRM liberou agora, eles podem postar o antes e depois, porque senão fica muito injusto com eles também, né?
para concorrer com todas as outras, sem poder postar. Então vocês acham que o boom foi a partir 2018, do antes e depois das que liberou as pessoas? postagens. Foi. E daí, quando foi que surgiu a ideia de, bem, se a gente faz isso com as pessoas que são comuns e dá um boom, como será então fazer isso com os artistas? Quem teve a ideia? E eu que tive a ideia, a Camila falou assim, mas você vai chamar artista pra vir tatuir? Eu falei, vou. Não, eu já Primeiro tenho, foi o Matheus do Bros. Eu era fanática pelo Bros quando tinha uns 12 anos. Sabe aquele que canta sim, sim, sim? Era o Ruge o Bros. Eu era apaixonada pelo Matheus. Falei, deixa eu ver como o Matheus tá depois de tantos anos. Nem seguia mais ele, né? Aí eu falei, nossa, Maria, ele tá precisando subir esse nariz. A gente podia chamar ele, né? Ele tem 50 mil seguidores, a gente troca com ele, né? Ele posta a gente e divulga. Então, o nosso primeiro artista foi o Matheus do Bros. Mas não era um artista nacional, né? Daí me apareceu o Renner no Instagram. O cantor. É. Aí eu falei, vou chamar o Renner. Aí deu super certo. Quando a gente fez o Renner, divulgou muito. Nisso, a gente foi pro próximo passo. Sérgio Malandro. Camila falou, mas ele não vai vir tatuar. Eu falei, eu vou tentar de novo. Eu tentei, Sérgio Malandro veio. Só que quando o Sérgio Malandro veio, foi o nosso divisor de águas. Porque daí explodiu. Todas as antes e depois dele. A gente tem imagens, essas imagens das transformações. Eu quero o tablet aqui. Nosso diretor pode trazer, por favor? Posso. Muito obrigada. Sérgio Malandro saiu em todas as revistas, todos os jornais. Gente, tá. Aí Dedé Santana viu o Sérgio Malandro. Olha falou... essas marcas na testa do Sérgio Malandro. O quê? O bigode chinês. Bigode chinês muito marcado. E essa foto, ele me mandou uns dias depois. Foi falou, ele ó, como tô bonito. Aí eu juntei com a foto do antes e montamos essa montagem. E melhorar a autoestima das pessoas é tudo de bom. Olha, a gente tem aqui o Humberto Martins, também ficou gato. Esse é o caso mais... que mais repercutiu. É um caso que eu falo que não tem hater, porque eu tô acostumada na harmonização que alguém sempre critica. Do Humberto você não vê crítica. Só vê elogio, porque esse caso realmente agradou a gregos e troianos. É um homem bonito, né, maduro, e o que a gente vê aqui é uma beleza ressaltada sem exagero. Né, o que eu vejo nessa foto é uma aparência mais descansada, uma pele hidratada, né? E ainda sobrou um pouco de bigode chinês. Eu acho que foi isso que o pessoal gostou tanto, né? Aí o Nelson Rodrigues, esse é bem atual. Foi um querido. E ele também, a gente vê aqui uma aparência mais descansada. Né? E o que vocês fizeram aqui? Um pouquinho de lábio? Faltou fazer o lábio. É que o Nelson Freitas, assim, foi um dos pacientes mais difíceis que a gente deu mais trabalho, deu muito trabalho. Porque ele é muito resistente. A gente teve até que dar bebida pra ele sossegar, pra ele deixar de fazer. Verdade. Vocês tiveram um vinhozinho pra ele. Que dá um pilequinho pra ele falar um sim. Ele chegou a levantar da cadeira e falou, não quero mais disso. Ele mas foi ele mais ficou disso, ótimo. mas tinha medo, ficou muito ótimo, medo. Tá super descansado aqui. A gente tem mais pessoas aqui. Ai, olha aqui, esse saiu do forno agora, né? Semana passada foi apresentado o Theo Becker. O Theo também é um homem bonito e ele tá aqui. E você vê mais bonito, o bigode chinês diminuiu bastante. Mesmo os homens bonitos, né, Mara? A idade chega para todos. Sim, o nariz, olha, o nariz ficou... Né? Parece que deu uma afinadinha olheiras, no né? nariz, olheiras. Você vê que ele tinha um excesso aqui nas olheiras de um preenchimento anterior. Então, eu removi esse preenchimento com a hialuronidase e fiz por cima de novo, só que no plano certo. Aí melhorou bastante. E para quem não sabe, a harmonização pode ser removida. Caso você não goste, caso fique um pouco acima do que você queria, você pode remover facilmente. E dá para tirar um pouquinho, às vezes só tá com um pouquinho de excesso, você vai lá, faz um ajuste e já fica ótimo. Isso é uma grande vantagem do ácido hialurônico também, né? O pessoal fala, ai, fulano estragou a cara com a harmonização. Não existe isso, porque é uma coisa fácil de reverter, né? Não é um dano permanente. E quando você tira, não fica um excesso de pele? Assim, o ácido hialurônico tá ali preenchendo. A hora que você tira, sai o ácido hialurônico que você colocou. Por isso você tem que tirar só o excesso. Só o excesso, Tem que saber dosar. Um pouco de ácido hialurônico você precisa, né? Sim. Mesmo em cirurgia, algumas pessoas estão falando assim pra mim, ai, a profissão de vocês vai acabar, porque agora todo mundo vai fazer lifting. Mas não tem como. O lifting puxa, mas a devolução do volume, e a gente precisa de volume em algumas áreas... A gente perde gordura e osso ao longo do tempo. Então, qual a diferença? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Ai, mas não compensa eu pagar uma cirurgia em vez de eu fazer tudo isso de ácido hialurônico? Não, porque a cirurgia só vai tirar o excesso de pele. Então, você vai ficar com aquela cara cadavérica, aquela cara de plástica. É quando a pessoa não faz a harmonização e faz a cirurgia. Antes de falar o que eu acho, deixa eu mostrar aqui a Suzana Alves
Eu posso falar que ela um dia foi tiazinha ou ela não gosta? Pode, não, pode. Tiazinha, continua linda, porque tem uma foto dela de cara lavada, né, de antes e depois, e ela ficou mais bonita ainda, maravilhosa. E dá para ver Uma que larga, vocês também tá tudo mais definido, né? Mas tem um equilíbrio aqui. Henri Castelli. O Henri, a gente fez o nariz dele, né? Que você viu o nariz do Henri, sempre foi mais caidinho, Que né? bonitinho, que ficou a ponta, né? Fez um pouquinho de mandíbula. Isso aqui é só com ácido hialurônico? Só com ácido. Olha, gente, é incrível, Fiz um né? pouco das olheiras também. Olha, ficou lindo. Agora, esse caso, eu quero comentar, porque aqui vocês devolveram a dignidade para essa menina, que a gente vê aqui que ela, né, teve... Uma deformidade facial, ela grande, com o tempo, né? por causa de um problema de saúde que ela teve. Ela foi Eu fico até encaminhada... emocionada, sabia, de olhar, porque assim, você devolver o prazer da pessoa se olhar no espelho, porque ela é uma chegava menina na linda, clínica. de olhos claros, né? Ela chegava na clínica, as pessoas olhavam estranho. E agora ela tá chegando, as pessoas não olham mais estranho para ela. Elas olhavam como uma Quando pessoa ela diferente. veio a primeira vez, uma coisa que eu reparei é que ela mandou uma foto e falou assim: vocês acham que vocês conseguem me ajudar? Eu falei, sim, a gente Porque consegue. quem encaminhou sim. ela pra gente foi o cirurgião plástico, dizendo que ela não tinha como mexer nela. E aí ela chegou com o cabelo assim, nesse ladinho dela, ela colocava o cabelo assim. Agora eu já reparo que depois da harmonização ela chega com o cabelo assim, divididinho no meio, sabe? Porque ela já não tem mais vergonha, né, dessa parte. E ela, você vê que ela é uma Moça mulher linda. bonita, né? E assim, é outra pessoa, né? Vocês devolveram aqui a dignidade, a beleza para essa menina, porque realmente eu imagino que acordar todos os dias e ver esse, né? Parece que tem um pedaço do rosto dela faltando. Ela foi atrofiando. Você vê, Mária, e aí não é uma questão de cirurgia, porque se você tirasse pele, não ia adiantar. Tem que devolver volume. Tinha que devolver volume. Então é isso que muitas pessoas não entendem, que o ácido hialurônico ele não é um inimigo da cirurgia, ele soma. Em muitos casos você precisa da cirurgia e do ácido, a maioria dos casos. Muitos profissionais se perdem, não sabem dosar. Aí fica aquelas aberrações que a gente vê por aí. E eu gostaria de até voltar a esse assunto, porque eu acho muito importante a gente entender que a função de uma cirurgia plástica, um deep plane, por exemplo, eu acho brilhante, acho maravilhoso. Tem profissionais que eu, assim, aplaudo, porque eu vejo que eles voltam a musculatura, é como se devolvesse esses conchinhos de gordura, eles reorganizam essa pele e o resultado fica muito bonito. O que eu acho que a gente não pode anular é que depois de 1 ano, 2, 3 desse deep plane, dessa cirurgia plástica, a pele vai de novo apresentar uma flacidez. Então eu acho que o ácido hialurônico, a harmonização facial, quando ela tem um porquê de ser feita, né? Tem uma indicação. Então, é fantástico. O que a gente viu, e eu também quero saber a opinião de vocês, é um exagero muito grande por parte de vários profissionais. Daí eu coloco todo mundo que trabalha com isso, né? Todas as pessoas que trabalham com harmonização, com beleza, nem sempre o olhar é clínico. Às vezes o olhar falha. Vocês tiveram um problema sério que vocês resolveram na justiça, quase que um caso de polícia, quando vocês fizeram a harmonização no ator Estênio Garcia e, em seguida, ele posa para as fotos sem ter dado tempo. Foi isso que aconteceu? Ele não tinha dado um tempo? Justiça foi outra outra questão coisa, do um Marcelo. profissional, né, um dermatologista, famoso até, com bastante seguidor. E ele começou a criticar o nosso trabalho. Do Marcelo Antoni. Porque assim... ele punha no fundo dele assim e começava a criticar o meu trabalho. Em vez dele fazer o dele, ele criticava o meu. E a gente pediu uma vez para retirar. Já é muito feio você usar o caso de outro profissional. Tem vários casos que eu não gosto. Eu não comento de ninguém. Eu só comento o meu trabalho. Ele começou com o do Marcelo criticando, depois a gente fez outro, ele postava atrás assim e ele pega o pior momento, ele pega a pessoa ralando. Olha como elas estragaram o rosto dele. Sendo que o paciente está contente, não, né?
isso é muito ruim porque não te dá a chance de se defender. Daí a gente entrou na né? justiça quando esse profissional... Primeiro eu pedi pra ele tirar o vídeo, mas ele é extremamente arrogante, falou que ele tinha o direito de se manifestar. Tem mania Aí de eu falar entrei para as na justiça pessoas pra ele que não tirar. se deve preencher bigode chinês, que tem que tirar a harmonização. Eu acho que só tem que saber dosar, não é tirar tudo, é saber dosar. Aí, fato que a gente conseguiu... deu favorável a nós, só que a gente pegou, eu não preciso de dinheiro de processo, eu trabalho pra isso. O que a gente fez? Doou tudo. Doamos tudo em ração pra cachorro. Lá do Tudo pra cachorro, Tatuí. tudo. Certo. Foi a única doação que ele fez. O processo virou ração. ganho que virou ração. Virou Mas ração. isso deu uma dor de cabeça. E Mas agora ele parou. Quando a gente, mas assim, se a gente pegar esse assunto que dá muito pano pra manga, vamos falar do Estênio Garcia, porque eu lembro sim. também que foi uma dor de cabeça. Foi. Pegaram um resultado muito recente, não foi isso? Na verdade, assim, a gente estava começando com o quadro Fofocalizando. A gente só tinha feito a Gaga de Ilhéus até lá. E aí a gente ia fazer o Estênio. O Estênio é um nome... Tudo que o Estênio faz vira um auê, né? Porque ele é muito conhecido. E assim, porque também ele está numa fase de vida que as pessoas ficam curiosas, porque como é que um homem com essa idade consegue Ele é a pessoa fazer mais tantas velha coisas do mundo a fazer harmonização, né? Eu não conheço ninguém mais velho que ele tenha feito. Ele tinha 92 anos quando a gente fez, hoje tá com 94. E o Estênio amou desde o primeiro minuto. Porque assim, na verdade ali juntou muita coisa. Um tava recente. Gente, quando você faz uma harmonização, todo mundo sabe disso que faz, né? Se você fizer um full face que toda a área do rosto junta... Faz um monte de edema, né? Acomodação total. E aí a gente apresentou com 2 dias. A acomodação total na vai ser TV, 60 dias, né? Que E a aumenta gente... já, né? A TV E não dava pra esperar mais um pouquinho? O programa pediu pra gente apresentar rápido, porque era um especial do Dia dos Namorados. A gente não tinha esse Vocês traquejo explicam que tá inchado. Aí também não foi assim do nosso lado, foi uma transmissão do Rio de Janeiro. A transmissão já aumentou muito. A Mari cortou o cabelinho dele, ele ficou meio carequinha no dia e colocou uma roupa rosa. Aí pronto. Tudo contribuiu. Não, daí, detalhe, ele tinha caído também, se machucado, ele tava tomando corticoide. Nós falamos com ele por vídeo até domingo, e a apresentação foi na terça. Então, até domingo ele tava ótimo, só que corticoide é uma coisa muito rápida, ele ficou uma bola, Mas realmente. nunca teve daquele jeito tão inchado. Ali eu acho que foi também... Tem algumas... Já viu, pegou foto sua que naquela foto você não tá legal? Jesus, várias. Então, foi mais isso também. Pegou a roupa rosa, cortou o cabelo bem... A Mari falou, eu vou cortar o cabelo dele. Ele cortou, ficou E muito daí, carequinha. No dia juntou da tudo. apresentação, nós estávamos em São Paulo e ele estava no SBT Rio. Então a gente não viu ele. A gente foi ver a hora que ele virou. A gente falou, meu Deus, tá bem chato. E da onde eu via também não parecia tão grande. Na TV, eles ainda ficou colocaram maior. aquele rios ampliado. Sabe quando passa no Instagram aquele rios ampliado? Então foi assim, um pouco de edema pós-procedimento, mais distorção de imagem. Mas se você olhar o Estênio assim no Instagram dele, você vê que ele não tá E como ele saiu da demonizado. clínica, o antes, depois real, até o diretor vai colocar aí, né? O antes, depois, quando ele saiu, ele não tava tão inchado, ele tava ótimo. Depois foi esse inchaço, é o pico, porque é uma curva. Incha, pra depois diminuir. Então eles pegaram bem na curva. Existem do inchaço. exageros de fato, que aí eu acho que tem que usar haloronidase e resolver. E existe Processo edema inflamatório. pós-procedimento. Que você tem que esperar um tempinho para a acomodação Aí acontecer. começou a ligar pra gente. Alô, aqui é de Portugal. O que tá acontecendo aí no Brasil? Desse jeito. Meu telefone não parava, não sei E como. o João tava com a gente no dia seguinte. E o João tava com a gente no shopping. E essa aqui nervosa e o João querendo dar um Rivotril pra ela. E o João falou pra mim, calma, isso tudo vai reverter em coisa positiva pra vocês. Ah, Vocês o João ainda tem uma vão- boca, Mas eu tenho a medo boca da boca foi do santa, João. porque eu nunca tive tanto orçamento na minha vida clínica como naquele mês do Estênio Garcia. Foi impressionante. Porque as pessoas entravam no nosso perfil, no perfil do Estênio, e viam a foto real, o antes e depois de como ele saiu. Então as pessoas entenderam que estava inchado. Quem foi procurar? Tem gente que para ali na informação que vem a informação ruim, né? Porque viraliza mais a informação ruim do que a boa. Sempre. Mas quem foi procurar, acabou marcando. Falou, não, a real Mas isso é uma essa. coisa que sempre me deixa triste, quando eles falam assim, é a harmonização que não deu certo, a do Estênio. Gente, ele tá tão bonito para 94 anos. A Mari fala que onde ela vai com ele no shopping, as pessoas falam, nossa, mas ficou bom. Olha como ele tá bonito. Tem coisas ruins que ficam boas, né? A gente só precisa entender o porquê. E de repente essa história também para vocês deu um boom. Porque a partir daí, os sensacionalistas, matéria em todos os lugares, as pessoas todas falando a mesma coisa, de repente vocês Foi quando o SBT nascem. deixou fixo o nosso quadro, que a gente falou assim, agora... É o quadro é bastante bom. Aí o diretor falou, não, agora a gente vai deixar Falem fixo. bem, falem mal, falem da gente. O quadro foi isso.
Vocês têm harmonização? Vocês, uma faz na outra? Como que Melhor como que você acontece? perguntar onde eu não tenho harmonização no rosto. Se jogar uma hialuronidase aqui, não sobra nada, Mara. Eu tenho no nariz, eu tenho no malar, eu tenho na têmpora, eu tenho na olheira, eu tenho na boca, Queixo, mais de 10 ml na boca. mandíbula. Queixo, mandíbula. Eu tenho no rosto inteiro. E você que faz nela? Às vezes a gente faz, depende do humor. Ultimamente eu não faço sozinha. Aí a gente vai no espelho e faz no espelho. Minha Porque ela tá nossa. cansada, a outra a gente faz no espelho. Já pensou? Elas fazem, né? A gente, por exemplo, pensa, ai, que roupa que eu coloco hoje? Daí você vai lá no seu closet, pega uma calça, pega uma blusa, combina as coisas, pega acessório. Elas pegam cânula, agulha. Vai no espelho mesmo. E vocês são um fenômeno. Tem um produto que vocês são um fenômeno de quantidade de uso desse produto, que até o laboratório conta essa história. A gente foi classificado como quem mais comprava, né? Mais vendia ácido hialurônico para os nossos pacientes, né? Da marca da Renova. Agora a gente trocou, a gente tá com a parceria com a CIMED, também estamos no mesmo patamar. Graças a Deus. É porque a clínica, a gente trabalha muito, né? A gente vende muito. A gente não é daquela clínica, alô, tem vaga? Tem. A gente encaixa. Sempre Eu trabalho no é que domingo, nem trabalho no coração de feriado. mãe. Não tem aquela assim, eu vou abrir a agenda pro mês que vem. A gente não é assim. Fala assim, graças a Deus que a gente me procurando, eu vou dar um jeito. Dou um jeito de atender. E isso eu sempre achei muito lindo em vocês. Aliás, assim, quando a gente fala de vocês em casa, né? É sempre com esse carinho. Vocês têm realmente muito amor pelo que vocês fazem. E hoje em Tatuí vocês têm um espaço totalmente voltado para a beleza. Não é só o preenchimento. Quer dizer, a pessoa chega lá precisando de alguma coisa para o rosto, vocês fazem, mas de repente aquele cabelo não tá legal também. As pessoas podem colocar mega. Unha, bronzeamento. Fazer unha, bronzeamento. Olha, até piercing, tudo que você imaginar. Eu acredito que a beleza é integrada. Não adianta nada você encher de ácido hialurônico o rosto e não passar uma maquiagem, né? Pra mulher, maquiagem... Eu amo maquiagem, eu acho muito importante. A gente percebe. Os cílios, o delineador. E você tá sempre assim, é impressionante. Eu falo que quando eu estou no maquiagem. sítio, pra ficar só com os gansos do meu sítio, eu me arrumo pros gansos. Porque eu gosto... na verdade, eu me arrumo pra mim. Eu acho isso de uma beleza interna tão grande quanto a externa, porque assim, você acordar disposta a fazer make, eu falo isso porque de final de semana, se eu não puder fazer nada, eu passo o filtro solar, e sem base, que é para depois não ter que tirar. Então assim, eu acho lindo você acordar e falar, eu vou fazer uma make para ver os meus gansos, ou para mim, e você faz todos os dias. Todos os dias. Eu me maquio muito rápido, assim, eu consigo fazer a maquiagem em 5 minutos, porque eu tenho muita prática. É claro, todo dia. E a vida inteira, quando eu ia na faculdade, a gente chegava bem cedo lá em Piracicaba. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu chegava, já dava um reboquinho, assim. Desde sempre. Porque eu não me reconheço sem maquiagem. Esses dias eu vi a Sandy falando que pra ela sem maquiagem não é ela. E eu entendo que quando você usa muito maquiagem, parece que você não é a mesma sem, né? Eu também não sei se tem a ver com o meu momento. Você também é assim? Você já acorda de manhã? Não, eu sou ao contrário dela. A Mariana, eu insistia muito pra ela passar, e agora que ela resolveu ser mais vaidosa. Eu tenho que sair mesmo, porque agora a situação exige de mim. Eu tenho que ir no SBT, eu tenho muitos compromissos, assim. Eu falo sempre isso, que imagem, se você for então eu preciso... no personal que esteja gordinho, você não vai acreditar no trabalho do personal, porque ele trabalha com manter o corpo em forma. Aí você vai ver, o corpo dele não tá em forma, eu acho que o paciente, ou o aluno dele, olha e pensa, a gente vende beleza, então a gente vende estética. Não pode tá com bigode chinês, né, Mara? Não, e esse cuidado, quando ele é verdadeiro, ele passa muito mais credibilidade, né? Porque é uma coisa verdadeira, vocês são assim. E eu acho que eu hoje, com 55 anos, meu momento é o menos é mais. Então, eu procuro, né, usar menos make, usar produtos que espalham melhor na pele, não uso muitas camadas, sabe? Assim, procuro usar uma base que ela tem uma espalhabilidade boa para não ter que usar muito produto. Se eu coloco cílios, eu coloco um batom, mas é que eu acho que cabe menos, porque a pele madura, ela precisa de cuidado, de rotina de cuidado. Daí não é só fazer preenchimento, é fazer laser, skincare diário, né? Agora, quando a gente tem bastante colágeno, assim, que nem vocês, que ainda tem muito colágeno, daí eu acho que você pode, sim, exagerar num olho, na boca, fazer esse contexto. Vocês atendem um público de A a Z, mulheres de
Como essa menina que vocês reconstruíram a face, que é uma menina, tem o quê? Quantos anos tem essa menina? 20? Ela tem 2 filhinhos já, tem uns 30. Sabe que eu não sei a idade dela? Acho que ela tem uns 30. Tem cara de 20. Mas vocês atendem meninas de 20, 30, 40, e vocês também atendem... Tudo crianças, muita criança. Homem, mulher. Como a gente fez muito galã, Marcelo Antoni, Luiz Baricelli, Humberto Martins... Público masculino, o seu Beck, perdeu Castelli, o João, aí acabou trazendo muito homem para nossa clínica, porque antes eu só fazia mulher. Quando eu comecei a tratar esses galãs, encheu de homem. E os homens gostam, estão se cuidando. Eu fico muito feliz quando o João fala para mim que vai até a clínica. Agora vocês estão num espaço em Alphaville, tá mais pertinho, né? Porque eu acho que o homem, quando ele não perde a vaidade, ele não perde outras coisas que vêm com a vaidade. Que é saber cuidar da mulher, que é saber desejar, que é jogar um charme. Porque eu adoro paquerar o João. Eu gosto de olhar para ele, né? Porque ele é um homem que me enche os olhos. E eu acho que a gente não pode perder isso. A gente tem que achar o nosso companheiro bonito, na né? relação, né? E quando o homem fica descuidado, é difícil de você olhar com o mesmo interesse. Mas você que se cuida tanto, né? Ele não pode ficar atrás. Sim. E ele sempre foi, né? Ele sempre foi vaidoso. O João Pedro e João Felipe. João Felipe sempre foi vaidoso e João Pedro é zero vaidoso. Assim, eu tenho que pegar muito no pé dele. É da pessoa, né? E nesse... Mas é igual aqui, né? Ela tá falando. Eu tô sendo obrigada a ser vaidosa, não era também. Mas agora, ultimamente, graças a Deus, ela tá vaidosa. Ela tá mais vaidosa que eu crio um monstro. Eu não aparecia muito nos vídeos, eu nem gostava, só aparecia ela. Aí os pacientes chegavam, você trabalha aqui também? Trabalho. Agora ela tá aparecendo aí eu tive mais que botar também. meu rosto no vídeo. Mas quando eu olho para vocês duas, eu sinto uma harmonia nas duas, né? De beleza... vocês se conversam na beleza, é gostoso olhar para vocês. E daí eu também vejo que o que vocês trabalham em vocês trabalham lá nos pacientes. E quando o paciente não gosta, ele chega e fala, eu quero tirar, ele vai lá e tira. É muito raro isso. Eu ia perguntar, tem frequência muito nisso? Raro. Às vezes, vem de outro profissional e a gente acaba tirando um pouquinho do outro profissional. Às vezes a gente já vai fica com nódulozinho, alguma coisinha, a gente usa a lorendança, mas é difícil porque eu já coloco na proporção certa. Eu coloco a quantidade mínima e falo, se você quiser mais, a gente põe mais. A gente sempre vai assim, no menos é mais. E daí é bom a pessoa colocar e esperar uns dias até para ver se deve ou não colocar mais. Gente que às vezes fica desesperada para tirar. A acomodação total, 60 dias. Ali é o resultado final. Não pode tirar muito cedo porque ainda vai acomodar. Às vezes você faz uma boca, a pessoa fala, nossa, minha boca tá horrível. Mas é o segundo dia. Às vezes criam 2 linguicinhas, porque incha, né? E aí perde totalmente a proporção. Então tem que dar um tempo para acomodar. Que é o que aconteceu com o estênio. Não dá pra gente dizer que tá ruim, você ainda porque tá... Foi erro nosso de colocar ele no ar antes, como diz o Léo Dias, meu amigo Léo Dias. Mas foi isso que você apresentou. Eu falei, você tem razão. O Léo Dias falou isso pra mim. Mas se não tava pronto, por que você apresentou? Eu falei, porque eu não tinha, porque eu queria dar o programa. Do programa. Agora a gente falou, não, agora tem que esperar. Mas agora que vocês são artistas, estrelas de TV, que vocês têm um programa, vocês já aprenderam esse tempero. Quando agora dá, quando não dá, não dá. Cria uma outra alternativa. O próprio diretor, o Márcio Esquilo, ele fala assim, meninas, tá inchado, não mostra. Se tá inchado, a gente vai esperar até desinchar. Quando vocês olharem pra pessoa e falarem que tá ok, aí a gente faz. Igual o Theo, a gente esperou 1 mês pra mostrar. Porque se eu mostrasse na primeira semana, eu ia levar pedrada. Gente, e quando você espera, você também dá tempo pro outro aprender a lidar com aquela nova beleza. Sim. Daí fica muito natural uma foto, né? E desincha, Mara, porque vídeo. O começo é difícil mesmo. Quando você faz os primeiros dias do aço, assim, você consegue trabalhar, ter vida normal. Essa é uma grande vantagem, não para o seu cotidiano. Mas não tá como vai ficar depois. Depois você nem lembra que fez. Quando eu faço minha boca, eu fico trabalhando de máscara, porque ela fica muito inchada, depois ela fica bonita. Essa busca pela beleza mais natural, a gente ouve falar muito sobre naturalidade. É possível, mesmo através do preenchimento, você chegar a uma naturalidade? Sabendo dosar a quantidade. É o que a gente sempre coloca para o paciente, quantidade mínima. Se quer mais, depois você vem e põe mais. É essa quantidade que você vai pôr, eu te indico aqui. Agora tem paciente que fala, pelo amor de Deus, não coloca minha boca. Mas eu quero, doutora, minha boca tá pequena, mas por favor, não coloque. Mas vai depor contra o meu trabalho. Eu falo, mas é gosto do paciente. Mas daí você não faz. Eu faço com a questão, você vai querer pôr? É da sua cabeça. Eu tô te indicando a melhor opção, eu acho que tá grande. E se você não fizer?
Aí a pessoa vai em outra, mas Vai em você outra, não né? faz, né? Eu tenho minha personal. Minha personal que eu amo de paixão. Ela não para que por boca, a boca já tá enorme. ótima. Mas ela acha que tô pequena. Mas eu faço meu trabalho. Minha parte é orientar. Aí vai dela seguir ou não. Eu acho que eu não colocaria mais. Eu falaria pra pessoa, olha, eu vou perder a paciente, mas você pode ir embora. Mas a gente que- faz isso. Porque muito assim, bem, a pessoa tá numa festa, tá num lugar, quem que faz a harmonização em você? Olha, ela tá Com depondo medo contra pra não mim. ir. Você tá depondo contra mim. Fala, não te conheço. Mas, Mara, posso te falar? A harmonização facial é a área mais injustiçada do Brasil. Porque, assim, quando É a área mais injustiçada do Injustiçado. Brasil. O ácido Aí eu hialurônico- adorei essa área injustiçada. Porque Conta. quando fica bonito, Marina Rui Barbosa, Graça, todas têm ácido hialurônico. Se você olhar, você não fala que é o ácido hialurônico. Olha, a harmonização dela ficou boa. Você fala, é rica vírus. Elas ficaram ricas. Olha como ficou mais bonito. Nossa, rica vírus, eu nunca tinha ouvido falar. Rica vírus Como que é essa você. história de A rica pessoa vírus? fala, nossa, que ela ficou rica. Ninguém fala que é harmonização. Ninguém usa a palavra harmonização quando ficou bom. Entendi. Agora vai ficar ruim. Ah, é a demonização. Então a harmonização, ela só pega o ruim. Aí as pessoas associaram que a harmonização é ruim, porque quando fica bom, nunca é ela. Então, assim, quando fica bom, ela não leva os louros. E quando fica ruim, ela leva as pedradas. Então, ela só leva as pedradas. E somando a tudo isso que vocês estão falando, teve um uso indiscriminado de profissionais de várias áreas, né? E eu acho que pior do que usar o ácido hialurônico ou outros produtos para preencher é não ter a visão estética, não ter o profissionalismo também, porque dentro da escola Você ser de honesto nesse ponto de odontologia, falar para, né? vocês estudam as proporções, vocês sabem onde dá A minha anestesia. avó, ela usa uma frase que ela fala, tudo que é demais, Mila. E é verdade. simples, mas é só é- você usar isso. é Tudo real. que é demais. Ácido hialurônico demais fica ruim. Tudo que é demais fica, Minha avó traz falava um que tudo prejuízo. que é demais derrama. É bem isso, nesse Né? sentido. Então, a gente toma muito cuidado. E esse é um cuidado que vocês têm que tomar pelo paciente, porque vocês acabaram de falar que tem paciente que tem que falar, olha, eu Sim. não vou fazer. O paciente não sabe quantos ml fica bom pra ele, né? A gente que tem que saber, a gente que tem que indicar. Eu chego o paciente, olha, 1 ml em cada malar. Nossa, mas 1 ml... É muito. É essa quantidade que a gente coloca, depois coloca mais. Eu coloco sempre o menos na primeira sessão e qualquer coisa você vai completando. Porque isso é muito importante. A harmonização ela é um tratamento somatório. Se você colocar 1 ml na boca, ela aumentou 1 ml. No mês seguinte, você pode pôr mais 1 ml. E aí vai crescendo. Então, muitas vezes, se você continuar colocando, vai juntar naquele anterior e vai criar um excesso. E quando a pessoa coloca, assim, com esse cuidado que você está falando, quanto tempo demora para sair? Não sai tão cedo, viu? É um ano e Na pouco. caixinha vem escrito um ano. Na prática, não sai mais de 5 anos. E agora estão saindo estudos recentes que tem alguns que estão durando até pra 10 sempre. anos. Não estão vendo o final. Pra sair tudo, né? Lógico Eu vai acho que meu diminuindo. ácido hialurônico nunca saiu de um todo, em nada, assim. Porque senão eu não teria mudado meu Ele rosto vai tanto, ele reabsorvendo, mas teria sempre fica um pouquinho, Fica um um pouquinho. Se você passar um ultrassom ali, você vai achar o... E fora usar o ácido hialurônico no rosto, vocês também são adeptas a usar em outras partes do corpo? Braço, bumbum, Total, tanto coxa? bioestimulador pra pessoa que tá com flacidez, bioestimulador e ácido hialurônico, onde puder. Eu tenho um pouco de receio de cirurgia, então eu fiz meu bumbum com ácido. Aqui tinha um buraco que me incomodava, eu Depressão fiz. trocantérica, que se você for na academia, quanto mais você for ali, não tem músculo, ali não vai crescer músculo, então fica aquela depressão Porque trocantérica. eu não tenho coragem de fazer uma lipo, eu tenho um pouco de receio. Assim, se eu puder evitar uma anestesia geral, eu evito. E, então, deu pra resolver. Eu já adoro uma anestesia geral. O pessoal fala, olha, você vai dormir, eu vou trabalhar à vontade. Eu falo, que coisa boa. Não, isso é ótimo, mas eu tenho um pouco de receio. Aí, o que eu consigo resolver com a anestesia local, eu prefiro. Aí, eu fiz aqui a harmonização glútea, que fala, em mim foi Outra ótimo. dúvida bastante frequente que a gente recebe é: quanto que é a harmonização facial? A resposta é: depende, né? Cada paciente precisa de uma quantidade. O paciente pode precisar de 30 seringas, enquanto o outro pode precisar de uma só. E resolver o Outra problema coisa com você uma pode fazer por partes também, porque às vezes a pessoa fala, eu não sou rico, eu não consigo. Faz um lado do bumbum. É meia. Outro lado do bumbum. Não, por exemplo, assim, você pode fazer 1 ml no lábio, que já vai sair bem Gente, mais mas em 1 conta. ml no lábio parece pouco, mas é muito. Agora, Depende do paciente. 1 ml no bumbum Se não eu é pegar nada. alguém da no raça corporal, negra, alguém da raça negra que já tem um bocão,
Ah, 1 ml é muito. A vantagem igual entre a o boca facial dele, e o corporal é que o corporal fica muito caro, porque ele precisa de muito. Agora, o facial não. O facial, você coloca 1 ml no nariz, dá diferença. Muita diferença. 1 ml na boca dá muita diferença. Então, o facial, ele acaba saindo bem mais em conta que um corporal. Sim. O corporal são 300 ml, né? Depende muito do paciente, né? O corporal, ele é bem mais caro. Dá pra caro fazer do os que o gominhos facial. aqui de homem que às vezes se mata na academia e não fica. Não né? parece o gominho. Gastrocnêmio aqui, o músculo da perna, quer fazer batata mais grossa, tanto a coxa, dá pra fazer tudo. E pra flacidez de axila? Então, bioestimulador, tudo que é flacidez, aí a gente tem que bioestimular. Mas né? dá pra fazer pra na axila também? Na axila, geralmente põe botox para ter menos suor, né? São outras questões. Como a gente é focada mais, a gente é dentista, a gente é focada na cabeça e pescoço. A gente tem um profissional lá. Ah, que faz vocês pra gente têm um corporal. profissional que faz o corpo. Faz o corporal, porque a gente nem tem tempo de fazer. A gente foca mesmo na cabeça e pescoço, a gente tem os profissionais. Outra coisa que quem faz muito não entende nada, né? O ideal é você se espelhar. Sim, é verdade. E quantos pacientes hoje vocês atendem por dia lá na clínica? Depende do 30 pacientes por dia. Muito. Depende do que. Se um for full face, ele vai ficar lá comigo, tipo, 1h30, 2 horas. De repente, se é só um botox, eu fico 20 minutos. Então, depende de qual é o procedimento que o paciente vai fazer no dia. Full face, eu não consigo Às vezes atender a pessoa muito. vai fazer só um botox, né? Tem procedimentos mais rápidos. Então, depende. Pacientes que vão retornando, né? Tem gente que faz tudo, tem gente que faz... Que nem você é uma pessoa que vai só fazendo o retoque. Você não tem muita coisa pra fazer. Então, o seu procedimento, quando você for, é uma coisa mais rápida. Aqui você tá olhando assim, né? Depois de olhando minuciosamente, vai achar coisa pra fazer aqui. Não tô achando. Eu não sou medrosa pra fazer as coisas. Mas eu gosto dessa medida que vocês falaram aqui. De ir aos pouquinhos, devagar. Porque eu fiz o Deplane. Eu fiz com 52, 53? 53. Então, faz 2 anos. E eu lembro que quando eu fiz, eu fiquei muito feliz, assim. Mas depois de um tempo feliz, da pele tá ok, você começa a sentir falta de novo, de estimular. Eles falam que é o tempo de fazer casamento laser. da plástica, né? Que quando você faz, fica muito bom, depois começa a cair. Porque, gente, tudo... É pele, né? Nada é pele. A gente continua envelhecendo, graças a Deus, continuaremos vivos, continuaremos envelhecendo. Né? E daí eu procuro tomar todos esses cuidados e procuro também no dia a dia caprichar no meu skincare, porque eu acho que daí tem alimentação, sono, atividade física, viver em paz, tirar a alegria das circunstâncias todas. Tem um conjunto de coisas que deixam a pele mais bonita. Eu queria saber qual é a dor mais comum das mulheres. É o nariz? São os olhos, a maçã? O mais dolorido, com ser disparado. Mas todo mundo quer fazer alguma coisinha no nariz. Mas todo mundo gosta. E o nariz é uma coisa muito incrível que eu recebo muita criança com bullying na escola. Por quê? Por causa de nariz. Minha sobrinha, por parte do meu marido mesmo, sofria muito bullying. Ela adorou quando foi a pandemia que ela usava máscara. E ela odiou quando acabou a pandemia que ela ia ter que tirar a máscara e iam zoar o nariz dela de novo. Porque ela chamava ela de bruxinha. Tinha o nariz bem diferenciado, né? Com bastante carocinho. Então isso a gente resolveu com 13 anos de idade. Ela não podia fazer a cirurgia ainda porque ela não tinha estrutura óssea para fazer. Mas o ácido hialurônico resolveu para ela na hora. E hoje em dia ela é vaidosa, ela posta vídeos. Resolveu delícia. Na hora. Uma coisa que ela ia ter que esperar ela formar 18 para ter a idade óssea para poder operar. É uma alegria. E muita criança vai lá pequenininha por causa do nariz. Como o nariz é carro-chefe assim, de bullying, impressionante. As crianças não perdoam na escola, infelizmente. Não, criança é cruel. Tem muita maldade nesse ponto. Eu quero que vocês deixem aqui um recado para as mulheres em geral que desejam melhorar essa autoestima e às vezes não têm coragem ou não se programam, não fazem um planejamento financeiro até para cuidar da beleza. E daí eu quero que vocês deixem o horário do quadro de vocês, o @ do Espelho Meu, endereços e o que mais vocês quiserem para que esse público que está assistindo ou que está ouvindo no carro agora possa chegar até vocês. Para quem tem interesse em fazer harmonização facial, saiba que não é tão inviável quanto as pessoas pensam. E você pode fazer aos poucos. Por exemplo, você não precisa fazer todas as áreas do rosto junta. Não só pelo dinheiro, como você tem medo do resultado, você pode fazer devagar. Você pode escolher a parte que mais te incomoda. Por exemplo, vou fazer o preenchimento do meu bigode chinês. Para quem tiver interesse, o @ é @espelho meu tatuí. A gente também faz algumas avaliações online para facilitar para quem é de longe, pelo telefone 15
997687670. Quem tiver interesse é só chamar por Nosso lá. quadro no SBT não tem um dia fixo, porque depende muito do desinchar dos pacientes, mas geralmente é um quadro por mês, assim que eles desincharem. Que agora a gente aprendeu o recado, a gente aprendeu a lição. Nunca mais vai inchado. Nunca mais vai inchado. E quando eu posso esperar agora vocês aqui de volta, e eu acho que a gente precisa fazer um sofá com um caso de antes e depois para essa pessoa poder contar para todo mundo aqui como ela está se sentindo. Fazer um nome muito grande agora para o quadro, Muito que grande. Você já sabe, mas eu não posso falar lá. Mas a gente podia tentar trazer ele, né? Depois de feito e depois de apresentado no Fofocalizando, para a gente explicar aqui o que aconteceu. Eu vou ter o maior prazer em receber, porque tudo que é para deixar a pessoa se sentindo melhor, mais feliz, mais plena, a gente quer trazer aqui no Pode Mais. Meninas, muito obrigada, foi um prazer. Eu quero vocês mais vezes aqui. É muito bom quando a gente leva beleza, quando a gente dá um novo significado, quando a gente fala também de um caminho para a beleza, porque todo mundo gosta de se sentir mais bonito. Se você gostou do programa de hoje, se inscreve no nosso canal, aproveita para seguir @PodeMaisOficial, @MaraFerrazOficial, @EspelhoMeu Tatuí, e nós nos vemos a semana que vem. Um beijo, obrigada equipe, obrigada Pode Mais, valeu, foi lindo! Arrasamos!